Vasudevaya. Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Então hoje é um dia muito especial, Shivaratri. Shivaratri significa a noite do Senhor Shiva. Ratri. Ratri significa a noite. Então um dia que a gente... um dia muito especial, porque é o Senhor Shiva. O Senhor Shiva é um tátua bem difícil de se compreender. Tátua significa o aspecto que rege um assunto. Isso é um tátua. Então a gente tem Namatátua, que é o tátua que rege o nome, né? Quando você vai cantar o Mahamantra, você entende que aí tem um tátua. Ou seja, o nome não é diferente de Krishna, o nome é transcendental, não é uma coisa material. Esse som é divino, é um som que está... é Shabda Brahma, um som que está descendo do plano transcendental. E existe Diva Tátua, que é o tátua da alma, ou seja, que nós... então, esse é um tátua também difícil de se entender, Diva Tátua. Por exemplo, ou seja, que você é uma alma, que você está conectado com uma alma suprema, que você é eterno, que você tem bem-aventurança. Ou seja, a alma é Sakchidananda, ela tem bem-aventurança eterna, ela tem conhecimento, ela tem toda o conhecimento, a eternidade, bem-aventurança. Isso está aí na alma. Só que agora nós estamos sendo encobertos por outra energia, a energia de Maya. Então imagina, Maya é a energia ilusória, a energia que Maya significa aquilo que não é, aquilo que é falso, aquilo que realmente te afasta. Maya é isso, né? Maya. Então, aquilo que Maya é aquilo que você pode medir. Maya significa também limitações, medidas. Isso é Maya. Maya tem vários significados. Mas, por exemplo, aquilo que pode ser medido é Maya. Então, por exemplo, você nasce, você morre, entende? Então você tem um tempo de vida. Claro, dentro disso você pode fazer muitas coisas, mas você não pode ficar aqui. A sua saúde também é a mesma coisa. A sua saúde, ela tem uma medida. Você vai ter saúde por algum tempo. Tem pessoas que desde pequenininho, né, já tem problema de saúde. Tem pessoas que não têm tanto problema. Isso depende do karma. Agora, a Maya, eu digo, ela te condiciona. Então você vai viver... o mundo, por exemplo, o mundo ele tem um determinado tempo de existência. Em algum momento tudo isso aqui vai ser destruído. O nosso planeta vai ser destruído. O universo vai ser destruído. O Sol, a Lua. São ciclos. Então nós vivemos assim... nós somos influenciados por ciclos. E Shiva, ele é o destruidor. Shiva então ele tem um aspecto assim, Shiva tem um aspecto muito especial, que ele é um Guna Avatar. Então, Guna significa corda. Literalmente, Guna significa corda, aquilo que ata. Como eu falei, Maya ela é regida, ou seja, ela rege as entidades vivas por cordas. Então é como se nós estivéssemos presos nesse mundo material. Nós estamos presos, né? Porque se você pensa assim, eu quero sair do mundo material, vou sair do mundo material. Então sai, eu quero ver você sair do mundo material. Sai. É igual você querer sair do presídio. Não é tão fácil assim. O mundo material é considerado como um presídio. Maya, essa energia material que eu estou dizendo, ela é como uma carcereira do presídio, que está cuidando para você ficar no presídio. Você ficar aqui. Então ela está te dando, Instagram, ela está te dando sorvete, ela está te dando muitas coisas para você querer ficar no mundo material. Essa coisa. Então a gente está ficando no mundo material, por isso a gente desfrute sensual. Chega um momento que você pensa assim, vou sair do mundo material, quero sair do mundo material. Então isso é moksha. Moksha significa uma libertação, moksha. A maioria das pessoas não pensa em moksha, não pensa em se libertar do mundo material. É igual, por exemplo, se você entrasse no colégio, você entra no colégio, você fala assim, nunca vou sair do colégio, vou ficar aqui até quando eu tiver 80 anos. Já pensou isso?
Ou com 80 anos você está no colégio lá. Não tem sentido nenhum. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Você quer ficar aqui nesse Maya Sansara, que é o ciclo de nascimentos e mortes, enfim. E Shiva é o destruidor. Shiva é como vem, ele vem, pum, para destruir. Ele rege essa guna que a gente chama de tamoguna. Tamoguna é uma corda, é a guna da ignorância, tamoguna. Então, são Shiva que rege isso. Então, por exemplo, a intoxicação, né? A lamentação, o pessimismo, a depressão, tudo isso é tamoguna. É algo regido por tamas. Tamas, a gente fala tamásico, por uma comida. Então tudo tem energia. Tudo tem energia. Então existe uma energia material que chama tamas. E essa energia, ela vai influenciar o seu alimento. Por exemplo, um alimento assim que já viu? Por exemplo, uma coisa muito simples. Você cozinha um alimento e aí você cozinha ele e come na hora, assim, um arroz, um feijão, uma coisinha assim, qualquer coisa, imagina. Você cozinhou e você vai comer na hora, aquele alimento fresquinho, né, coisa assim. É diferente, isso é como sattva-guna, ou seja, é como bondade. É uma coisa muito boa, você comer um alimento que foi feito na hora, e todo mundo quer fazer isso. Agora, outra coisa é você chegar e comer um alimento que ficou lá um tempão, ficou, né? Ele já entrou num processo assim de fermentação. Não, esse é um alimento que está na ignorância. Né? Você vê. E todas essas substâncias que mexem com a nossa consciência estão na ignorância, não tem como. Se você, por exemplo, e a gente fala assim, não, mas eu tomo um copo de vinho. Tudo bem. Você toma uma garrafa de vinho, você vê que é a diferença. É uma diferença incrível. Você perde o seu controle, você fala besteira, você perde a sua consciência. Isso é tamaguna. Então, a tamaguna, você não sabe o que fazer. Isso é tamas. Na Raja, Oguna, Raja, outra corda. Rajas. E Rajas, ela é regida pelo Senhor Brahma. Então, o Senhor Brahma é que rege Rajas. Rajas significa paixão, vontade de fazer, de construir, de prosperar, de procriar. Isso é Rajas, é o que move o mundo praticamente. Né? Mas só que acontece com Rajas, às vezes você quer fazer mais coisas do que você dá conta de fazer, que você consegue. Então, por exemplo, isso acontece muito. A pessoa trabalha muito, ela dorme pouco, né? Ela dorme pouco, ela fala, não, eu vou dormir só, sei lá, 5 horas por dia, 4 horas por dia. E ela entra numa rajas, assim. Então ela fica. Então quando ela acorda, ela toma 1 litro de café para poder ficar, né? Assim, está tomando café o tempo todo. Estou dando um exemplo, assim. Mas isso é verdade, acontece muito. As pessoas estão tomando chá, intoxicadas. Assim, então, estimulantes, por quê? Porque é raja, sei lá, você pega um caminhoneiro que tem que dirigir, ele quer dirigir, sei lá, 14 horas por dia, não sei quantas horas por dia, não sei quantos dias, assim, então ele toma remédio para não. É rajas, isso é rajas. Né? E existe sattva é bondade. Como eu falei, rajas é regido por Brahma e sattva é regido por bondade. Então, por exemplo, isso já é Vishnu rege sattva. Então, sattva, você vem para o campo, escuta os passarinhos, você toca uma música clássica, você ouve uma música clássica, você lê um livro. Por exemplo, uma pessoa em sattva, ela vai chegar e ela vai pegar um livro, e ela senta debaixo de uma árvore, ela vai ficar o dia inteiro lendo um livro, assim. Sattva-guna, isso é sattva-guna. Uma modalidade. Então ela vai comer comidas assim, sei lá, ela é vegetariana, ela é vegana, ela, sei lá, é crudívora, come só coisas cruas. Isso é sattva. Assim, e também entender que existe um aspecto sattva-guna que a pessoa pensa assim, poxa, para que eu vou me envolver tanto com o mundo material? Isso é temporário, todo mundo vai morrer mesmo, então eu vou ficar mais tranquilo, eu vou aproveitar a vida, né? Então ela é mais equilibrada. Isso é sattva. Então essas gunas, né, são gunas avatares. O seu Shiva, ele destrói, ele faz a dança da destruição. O seu Shiva como é uma coisa assim que dança, destrói tudo, né? Começa a esquentar tudo e como tudo pega fogo, explode. E na realidade esse é Shiva. Ele tem esse aspecto. Agora o Shiva tem outro aspecto também,
que é um aspecto... Qual é o aspecto de Shiva? Que é Sadashiva. Sadashiva significa esse aspecto de devoto. Ele é Vaishnavananda Shambhu. Ele é o melhor dos devotos, Shiva. Shiva é o melhor dos devotos. Então ele é o devoto mais exaltado. E esse aspecto é o aspecto que a gente dá importância. A gente não dá importância a esse aspecto de Shiva como destruidor, de controlador das gunas, porque as pessoas fazem muitos sacrifícios, oferendas a Shiva para obter certos benefícios, né? Por exemplo, Shiva, ele cria o yoga, assim, essa yoga que a gente conhece hoje, assim, foi Shiva que criou. Claro, não como é hoje, mas, ou seja, o Senhor Shiva, ele criou essas posturas, as asanas fazem parte da Ashtanga Yoga, que é um tipo de yoga. Então, Ashtanga Yoga, Ashta significa 8, Anga significa membros. Então, são 8 membros. E um deles é asana, essas posturas, que é mais comum a gente ver isso. E quando você faz essas posturas, então você pensa assim, são 8.400.000 posturas que o Sr. Shiva fez, imagina, 8 milhões. Aí você fala, uau, que isso? Ele fez e cada postura ele fez para cada forma de ser vivo. Então você pensa assim, mas a gente vou fazer um que todo mundo conhece, mesmo que não sabe yoga. Quando o gato ou o cachorro faz essas preguiças assim, né? Aquela coisa assim que você vê, isso é Adho-Mukha, o cachorro, né? Adho-Mukha, ele vai lá, essa postura que o cachorro faz? Todo mundo já viu, né? Aquela postura. Incrível, você faz isso, faz muito bem para sua saúde. E isso é Adho-Mukha, a postura do cachorro, assim. Então imagina, isso é Shiva. Shiva ele criou, claro, depois Patanjali veio, né? Deu uma resumida na yoga, né? Ele pegou como é que você vai fazer 8.400.000 posturas? Né? Patanjali, ele foi muito esperto, ele pegou as principais posturas, enfim. Aí fez o Yoga Sutra. Então esse é um aspecto de Shiva, esse aspecto de Shiva aí, que é Rudra, né? Esse aspecto que controla as energias, essa tamaguna, que destrói. E tem outro aspecto dele também, que esse aspecto é Sadashiva, o aspecto que a gente está mais interessado pela devoção. Então hoje é um dia muito especial para isso, vou falar mais um pouquinho desse dia. Hare Krishna e Shivaísta ao mesmo tempo, acho que se ele é brasileiro, pode. O brasileiro pode, ele pode... É igual brasileiro, você vai na Bahia, por exemplo, né, você vê, né, na igreja lá na Bahia, né, o pessoal, a macumba que se mistura, a pessoa, assim, então, no Brasil diz que todo mundo tem um pezinho na macumba, não é verdade, assim, todo mundo já, essa é uma coisa assim, não estou falando que, o quê? O cara é espírita, é católico, acho que no Brasil é possível, sim. Mas, tradicionalmente, não, ou seja, se você é Hare Krishna, você é Hare Krishna. Então ser Hare Krishna é você entender a posição do seu Shiva. Qual é a posição do seu Shiva? É que ele é Sadashiva, então ele é Gopeshvara, ele é o porteiro, ou seja, você vai poder desenvolver o amor puro por Deus quando você ora para o seu Shiva. Você tem que orar para o seu Shiva, não tem como orar para Gopeshvara Mahadeva. Para entrar em Vrindavan, eu estou falando Vrindavan, não é um local, não é uma coisa física, é realmente um estado de consciência. Você precisa das bênçãos do seu Shiva. Então você vai orar por quê? Você vai orar para que ele te dê desapego desse mundo material, para que ele possa tirar a sua vaidade masculina. Quando a gente fala, o que é isso, vaidade masculina? Vaidade masculina significa o desejo de explorar, isso é vaidade masculina. E até as mulheres têm isso também. Todo mundo tem vaidade masculina, porque você não é só masculino, você também é feminino. Não tem ninguém só masculino. Você pega o cara mais machão do mundo lá, pega o mais machão lá, ele também tem um lado feminino. Porque isso é uma coisa que equilibra. E como quem cantou isso? Deus é menino e menina. Não cantou isso? Não tem uma canção dessa? Não? Quem lembra de música? Nem Mato Grosso, será que é Pepeu Gomes? Não, sei lá. Bom, o Ramananda que era bom nisso. Assim, que Deus é menino e menina, sou masculino, feminino.
Pepeu Gomes, né? Acho que é Pepeu Gomes. Então, o que significa o quê? Que o nosso Deus, ou seja, Krishna, ele tem Krishna é um aspecto masculino e também tem um aspecto feminino, que é Radha. Então Deus não é só um homem lá, um barbudo que fica castigando você. Né? Isso é um aspecto que a gente respeita muito, esse aspecto. Assim, essa maneira de encarar Deus, mas só que a gente pensa o quê? Que Deus é homem e mulher. Então é Radha e Krishna. E eles se dividem. Radha e Krishna se dividem para realizar os passatempos de Radha e Krishna. E a gente vive por isso, a gente está aqui por isso. Radha Krishna é o nosso ideal. Então é sempre Radha Krishna. E não é só Krishna. Por exemplo, se você chega num local e só tem Krishna, tá errado. Pra gente tá errado. Porque tem que ter Radha. Se não tiver Radha, o Krishna fica feio. Você joga o Krishna fora. Você tá feio demais. Sai. Porque Radha e Krishna juntos. Né? Por exemplo, no altar a gente tem Goura e Gadadra. Então Goura e Gadadra é Radha. Goura é Goura. Agora, só que você pode ter só Goura também. Por quê? Porque Goura é Radha e Krishna juntos. Então, a nossa filosofia é demais. Assim, não estou querendo fazer propaganda. Mas a gente já sabe por quê? Porque, na realidade, já fazendo propaganda, é muito fácil você entender as coisas quando você tem uma fonte de conhecimento superior. E quando você chega lá e pega uma fonte de conhecimento assim que não é tão elevada, você fica muito confuso. É normal. Ou seja, assim, é normal que Nietzsche falou que Deus está morto, que ele diz que né, assim, ele parecia um ateísta, assim, porque realmente, quando você lê Nietzsche, quando você lê Schopenhauer, você nossa, Schopenhauer como, sei lá, é como o pai do niilismo, né? Nada tem importância, nada existe. Por quê? Porque ele bebeu de uma fonte que é o budismo, que não tem nada a ver com o hinduísmo, né? Mas, ou seja, eles botaram tudo na mesma sacola. Mas quando você vê, por exemplo, Nietzsche, ele falar, eu só acredito num Deus que sabe dançar e sabe cantar, aí é Krishna, cara. Só que ele não sabia. Ele falou, só vou acreditar num Deus se ele souber dançar. É que ele não conheceu o Krishna. O Krishna está dançando, imagina. Olha lá, a dança da raça. Krishna, Radha, as Gopis, estão dançando a noite toda. É o aspecto mais elevado da nossa filosofia. É Krishna dançando com Radha e dançando com as Gopis no meio da floresta. Imagina. Isso é incrível. Isso pra gente é o mais elevado do nosso. O teísmo mais elevado pra gente é esse. Madhura Rasa é como uma relação amorosa de Deus, uma representação amorosa de Deus. Agora, existem outras representações de Deus também. Então, quando a gente pensa assim, não, é Shiva, sei lá, é Ganesha, não, existem várias manifestações, a gente tem que ver essas manifestações. Mas o ponto é o quê? Se você se você pensa em, eu estava falando de masculino e feminino, essa representação de Deus, assim, que é masculino e feminino, né? Agora, quando a gente pensa, para não fugir muito do assunto aí, da pergunta, quando você pensa em termos de ser Hare Krishna e ao mesmo tempo ser shivaísta, não vai funcionar. Porque, sabe, são coisas assim que não funcionam muito. Então você ora para Shiva para tirar falar da vaidade masculina, por isso que eu me perdi tanto. Essa vaidade masculina que todo mundo tem, ou seja, até as mulheres têm, a gente pede para o seu Shiva tirar isso da gente. Então você pede para ele tirar a sua vaidade masculina e para te dar desapego, para você entrar nesse plano transcendental. Se você não faz isso, não vai dar certo. Você não vai conseguir níveis elevados de consciência se você tem apego às coisas materiais, apego excessivo às coisas materiais, você precisa de vairagya, você precisa de desapego, e você também não vai conseguir tá nesse plano transcendental se você tem muita vaidade masculina, ou seja, você querer explorar, conquistar, dominar, arrasar, acabar. Não, isso é vaidade masculina. Então você precisa tirar isso para poder entrar nesse plano transcendental, que é Vrindavan, né? Que a gente chama Vrindavan. Então a gente ora para o seu Shiva para isso. Então não dá para ser Hare Krishna e Shivaísta ao mesmo tempo. Não tem jeito. Mesmo você sendo brasileiro, não tem como. É melhor você ser Hare Krishna e adorar o Senhor Shiva também. Ou seja, adora o Senhor Shiva como um aspecto, ou seja, como
um devoto de Krishna, né? Ou seja, você adora ele dessa maneira. Até como um semideus, você pode pensar. Mas o que você faz? Você vai lá, você oferece o alimento para Krishna, depois que Krishna aceitou o alimento, você vai lá e dá os remanentes para o seu Gopesha Mahadeva, para o seu Shiva. Isso é o que a gente faz. E aí Shiva fica muito feliz quando você faz isso. Porque Shiva é um servo de Krishna. Então quando você coloca Shiva e Krishna no mesmo nível, isso não funciona. Não funciona. Krishna não gosta, nem Shiva vai gostar, então não dá. E por que eles fumam tanta maconha? Porque o Sr. Shiva fumava maconha. Então eles acham que pode fumar maconha. Mas também o Sr. Shiva, ele bebeu um oceano de veneno. E a gente não pode beber um oceano de veneno, né? Então, por exemplo, fumar maconha é como uma coisa assim, é como você pegar é como, por exemplo, você fala, Krishna tinha várias mulheres, então eu vou ter várias mulheres também. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Não, você tem uma mulher só, não é assim. Você não vai ter várias mulheres. Mas Krishna tinha várias, mas ele é Krishna. Ele levantou uma montanha gigante, você não consegue fazer isso. É a mesma analogia. O Sr. Shiva, ele cuida do modo da natureza, do modo tamaguna, essa tamaguna, e o Sr. Shiva, ele, em alguns momentos, ele fuma maconha, ele fuma ganja, mas para ele pode fazer isso, né? Agora, os seguidores deles não deveriam fazer, os seguidores deles, os autênticos, não fumam maconha, é só os desviados mesmo, aquela pessoa que ela fumando o tempo todo e fumando, sabe? Não é isso. Fumar maconha não é nada contra a maconha, né? A gente já fumou também, não vou ficar contando isso de novo. Mas o quê? É uma coisa assim que realmente não vai. Não é assim que você adora o Sr. Shiva. Você adora o Sr. Shiva fazendo austeridades, fazendo sacrifícios. Por exemplo, quando os adoradores do Sr. Shiva querem uma bênção deles, não ficam fumando maconha. Você pensa assim, eles sentam e ficam fumando um atrás do outro, um baseado atrás do outro, um baseado atrás do outro. Não, vão Namah Shivaya não fazem isso. Eles vão lá, fazem jejuns, eles ficam em vigília, eles fazem sacrifícios. E são os adoradores do Sr. Shiva, né? Então eles fumam. Por que eles fumam maconha? Porque o Sr. Shiva fumava maconha. Mas como o Sr. Shiva, eu falo, ele bebeu um oceano de veneno, porque depois, um passatempo que tem aí, né, na cultura védica, que quando fizeram como se pegasse um oceano, né, bateram todos os elementos, assim, essa era como bem simplificada a coisa, como se estivesse batendo tudo isso para tirar um néctar, que era o Amrita, né? Era um néctar, era uma coisa que eles iam tomar, que os semideuses iam tomar, ia dar saúde, ia dar força física, enfim, como o néctar da imortalidade, Amrita. Mas daí também saiu o quê? Saiu um veneno, então é como se estivesse batendo lá, e esse veneno imagina, ele ia atrapalhar tudo, né, todo o universo. Aí o Sr. Shiva foi lá, chamaram o Sr. Shiva tomou ele, por isso que a garganta dele é azul, por causa desse veneno. Então, essa coisa de fumar maconha, se achar que está seguindo o Sr. Shiva, está errado. Assim, são pseudos seguidores do Sr. Shiva. Os semideuses são como... são 33 milhões de semideuses e tem esses três principais aí, que é Shiva, Brahma e Vishnu. Então eles são, no caso de Shiva e de Brahma, eles estão, no caso de Guna Avataras, né, ou seja, eles estão controlando as gunas, eles estão regendo as gunas. Então eles têm que... E isso vai trocando de posto, né? Ou seja, são almas que chegam a esse posto, entende? Agora, quando não tem uma alma qualificada para esse posto, aí pode ser que Krishna mesmo assuma essa forma. É isso que você está falando. Então, Krishna ele assume a forma desse Guna Avatar. Por quê? Porque não tem uma alma que é capaz de substituir, de fazer esse papel, né? Então, agora, claro, o Sr. Shiva, a gente vai ver aqui no livro, enfim, ele não é diferente de Krishna, assim, de certa maneira. Isso é o exemplo do iogurte e do leite, né? Assim, o iogurte e o leite, eles não são diferentes e são diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, isso é a tinta Beda Tata. É um aspecto da nossa filosofia. Uma coisa ela é igual, ela é diferente, ao mesmo tempo isso é inconcebível. Então, na realidade, quando a gente pensa Krishna e Shiva, se diz que o iogurte é uma transformação do leite,
a gente pode pensar também nesse aspecto de Shiva, né? Que Shiva ele é igual a Krishna, só que não é igual a Krishna também. E quando o Shiva fazendo esse papel de Gunavatar, quando ele está aí como controlando, né, o modo da ignorância, e se não existe uma alma capaz de fazer isso, Krishna mesmo vai e ele faz. Ou seja, ele mesmo. Não que ele deixa de fazer as coisas dele, não, é só um aspecto de Krishna. Um aspecto de Krishna que é capaz também de satisfazer essa função, entende? Não, não, na verdade, ou seja, deixa eu ver, o Brahma Brahma diz que o Brahma é um devoto puro, ou seja, é uma alma assim, já autorrealizada, o Brahma é assim. E Shiva, eu não lembro assim, se agora esse Shiva, Shiva no sentido de Rudra, né, esse aspecto, se ele realmente é uma alma, eu não lembro de ter lido isso em nenhum lugar. Né? Não sei dizer, eu não li. Observar o dia de hoje. Então, como Shivarati para a gente é muito importante, esse dia de hoje é muito importante, a gente observa ele jejuando, é a primeira coisa que você jejua, e se você conseguir jejuar até sem beber água, melhor. Então você jejua sem beber água, e no final do dia, ou seja, quando Ratri significa a noite, a noite do Senhor Shiva. Então, é porque ele é a noite que acontece tudo com ele. Então, quando começar a noite, quando isso vai ser bom, pelo menos aqui vai ser mais ou menos 6h45, uma coisa assim que a gente já calculou. Quando começa a noite, você faz um puja para o Senhor Shiva. No Senhor Shiva. A gente tem aí a Murti do Senhor Shiva. Se você não tem, é uma fotinha, uma coisa assim, se você não tem uma Murti do Senhor Shiva. Então você vai lá e você vai fazer o Arati, né? Pode ser de uma maneira assim simples, se você realmente não tem a capacidade, né, de fazer um Arati completo, assim, você faz um Arati simples, um incenso, uma flor, né? E você vai fazer essa adoração. Se você tem a Murti, você pode banhar essa Murti, né? A gente pode aqui até para a gente se organizar, né? Para a gente fazer um abhishek. E esse abhishek, como eu sou em Shiva, todo mundo vai fazer o abhishek, não só o pujari, aqui nesse caso, né? No nosso caso, eu estou falando para a gente também. Então a gente pode fazer o abhishek, você pode fazer. Aqui, o ideal seria a gente fazer com panchagávya. Não sei se iogurte, leite, ghee, urina de vaca e esterco de vaca. Então a gente pode fazer uma mistura de todos esses elementos, né? E você banha o seu Shiva, que é o que ele vai ficar mais feliz. Você está na cidade, não tem esterco de vaca, não tem urina, não tem nada disso, tudo bem. Então você vai pode banhar com água, mel, açúcar, enfim, fruta, suco de frutas, uma coisa assim. Aí você banha o Senhor Shiva. Né? Fez o Arati, ok. 15 para 7. Aí você pode comer, nesse momento você pode comer, até então você não comeria. Então, aí você pode comer. Aí você vai comer o quê? Anukalpa, é comida sem grãos. Você come sem grãos. Você come sem grãos. Se você quiser continuar jejuando, você pode também, não tem problema. Mas isso pode ser bem difícil. Então você come sem grãos. E aí você se prepara para o outro Arati, que é o Arati da 15 para as 10, aqui nesse caso. Então cada local tem 15 para as 10, você faz outro Arati. E aí nesse momento você já não vai banhar, você não precisa fazer o abhisheka. Mas você pode oferecer uma bolinha doce para o Senhor Shiva. Agora, entretanto, essa bolinha doce tem que ser oferecida para Krishna primeiro. Pode ser feito tudo mentalmente, não tem problema. Você oferece para Krishna, mentalmente, depois vai e oferece para Krishna. Inclusive, quando você vai fazer o abhisheka também, porque por exemplo, a gente não vai banhar a deidade e fazer o abhisheka no Senhor Shiva. É uma coisa imprática, né? Dar um banho na deidade hoje para depois pegar esse banho e dar um banho no Senhor Shiva. Então não faz isso. Mas na hora que você na hora que você for banhar a deidade, banhar o Senhor Shiva, perdão, mentalmente você oferece para Krishna
depois você banha seu Shiva. É sempre assim. Então aí nesse momento, 15 para 10, você vai, oferece uma bolinha, uma bolinha doce, uma coisa assim. Se você quiser fazer e depois você vai a 15 para 1 da manhã, novamente você faz isso, e às 15 para as 4 da manhã, novamente faz isso. Estou falando aqui do nosso horário. Pode ser que em outro local seja 6, 9, meia-noite. Geralmente é assim. Claro, pode ter tem uma flexibilidade de horários assim. Ah, você não consegue fazer isso porque é difícil para você ficar acordado, assim, porque você pode dormir também, não é? Você pode ter o sono polifásico, como a gente fala. Você dorme aí umas 2 horas, 2 horas e 45, vai lá, faz a adoração, depois dorme 2 horas e 45, faz essa adoração, é uma maneira de se fazer. Ou se você não consegue fazer isso, não tem problema, pelo menos você faz até onde você consegue, né? Ah, eu não consigo jejuar até às 6 da tarde, sei lá, até 15 para 7. Bem, meio-dia você come no calpa, não tem problema. Você faz de acordo com a sua capacidade. Estou falando o método mais poderoso de se fazer, mas não quer dizer que se você não fizer, você vai, sei lá, vai virar uma abóbora, o seu tio vai castigar você vira um doente, uma doente, uma coisa. Não, não é isso não. Você vai tentar, uma expressão de devoção e você faz aquilo que você conseguir fazer, né? É assim que se faz. E claro, nesse dia é bom ler sobre São Shiva, e sempre assim, tirando Shiva Tattva, né? Como a gente vai ler aqui, né? É importante fazer isso também, ler e escutar isso. É isso, né? É mais ou menos a gente faz isso, né? Adorar o São Shiva. E a noite toda, se você conseguir fazer isso, como eu falei, é a melhor coisa que tem. Imagina, o São Shiva é o melhor dos Vaishnavas, e a oração é essa, para melhorar sua prática, o seu bhajana, para melhorar, para te dar, você pede para te dar desapego, tirar a sua vaidade masculina para você poder entrar em Vrindavana, né? Essa é a ideia, né? Para você desenvolver amor por Sisirada Krishna. Então, a nossa ideia é essa. Claro, por exemplo, você vai na Índia, os shivaístas, hoje eles vão ficar o dia os shivaístas não, as pessoas, né? É um festival assim, muito, muito famoso na Índia. Eles vão ficar adorando o seu Shiva, vão ficar a noite toda, né? Lá, despertos, fazer tudo isso e pedindo coisas materiais para o seu Shiva, né? Mas isso é outro aspecto. A gente pede coisas espirituais. Você pode pedir alguma coisa material também para o seu Shiva, se quiser, mas assim, que esteja relacionado com a sua prática espiritual também. Não, você não precisa tomar banho toda vez que acorda, né? O pujari, sim, o pujari, quem vai fazer os pujas, sim, ele precisa tomar banho. Mas não precisa ser um pujari só. Até a gente vai pensar, quem quer ser pujari hoje? Quem vai se... E não precisa nem ser, no caso, iniciado, não, viu? Serve para as pessoas que não são iniciadas. Se quiserem fazer adoração também, não tem problema. Aí toma um banho, passa tila e vai adorar o São Chico, né? Mas para você que só vai lá, né, oferecer uma bolinha, você não precisa, você lava o rosto, assim, vai lá e vai assim mesmo, depois volta a dormir, se quiser. O Shiva que sai é o Shiva da criação, né? É diferente, porque na verdade a gente vai tentar ler aqui, acho que a gente vai conseguir. E são muitos aspectos do São Shiva. É um tapa bem difícil de ser entendido, na verdade. Até a gente vai usar o livro, né, de Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e ele explica, é difícil demais você entender esse Shiva Tattva, não é fácil não. Agora, por que os shivaístas dizem que Shiva é a suprema personalidade de Deus? É por causa dos Puranas. Então, os Puranas são... Purana significa... Bom, tem vários significados, mas um deles é o quê? É uma coisa antiga. São os textos védicos muito antigos, né? E os Puranas, eles vão ser divididos em 3 seções. São 18 Puranas e divididos em 3 seções. E 6 Puranas, eles vão lidar com o modo da bondade. Então eles tratam do modo da bondade, né? E eles vão falar que Vishnu é a suprema personalidade de Deus. Vishnu. Nos 6 Puranas, tem 6 Puranas que vão falar que Brahma é a suprema personalidade de Deus. Por quê? Porque esses Puranas, eles tratam do modo da paixão. Eles falam a respeito de Rajaguna. E existem 6 Puranas que vão falar a respeito do modo da ignorância.
tá uma guna. E aí vai falar que Shiva é a suprema personalidade de Deus. Então por isso que a gente vê, porque você vai lá, é Shiva, né? Shiva, ele cria. A gente vê assim que Shiva é a suprema personalidade de Deus. Mas tudo bem, mas no momento vamos falar que Vishnu é a suprema personalidade de Deus também. Em algum momento vamos falar que Brahma é a suprema personalidade de Deus. Então, como se diz, é uma selva de confusões ali. E, por exemplo, e falam que, em algum momento vão falar que Prakriti, né, a energia do Senhor Shiva, é o aspecto superior, e que tudo vem da Mãe Divina. Então você vê que, por quê? Por que eles fazem isso? É para estimular a fé das pessoas. Então, por exemplo, a fé de uma pessoa que é influenciada pelo modo da ignorância, aí está Shiva, para ela adorar Shiva, para ela cultivar Shiva, ou seja, nesse sentido. E a fé que é adorada em termos mais na bondade, aí está Vishnu. Então a gente vê que esse estímulo em relação à fé é uma coisa que eles sempre tiveram muita importância, eles tiveram muito cuidado em estimular essas diferentes fés, tipos de fé, Shraddha. Por quê? Porque os Vedas eles são muito abertos, muito amplos. Eles não estão pensando só, não, é só a minha fé, é só o que eu acredito e o resto vamos destruir. Não é assim? Como a gente viu as cruzadas, né? As cruzadas, né? Então vão lá os cristãos brigando com os muçulmanos, querendo matar os judeus, não sei o quê. Por quê? Porque isso não acontece numa religião que é mística. Por exemplo, os muçulmanos mesmo, né? Eles têm um segmento que são os sufis. E os sufis são super místicos. Eles não vão pegar uma espada e cortar a cabeça dos outros, porque, sei lá, porque eles... não vão. Por exemplo, na igreja e no cristianismo tem os aspectos místicos também, como, por exemplo, São Francisco de Assis, muito místico, né? Uma coisa assim, muito, né? Você vê, São Francisco, eles jejuam muito, eles não são vegetarianos, né? São assim, não estão lá, vamos conquistar, vamos matar. Não. Então, assim, isso é São Francisco. São Francisco ele tinha esse aspecto assim, de misticismo, né? Assim, de realmente poder. Imagina, tem uma vez que ele estava, né? Eu me lembro, né? No passatempo dele, que ele teve porque como ele fazia muita austeridade, ele teve um problema no olho, assim, a visão dele estava muito ruim, assim, tava, né? E de repente o médico chegaram e falou assim, o jeito é cauterizar isso, assim, a gente tem que enfiar o fogo, né, no olho de você, assim, imagina, enfiar o fogo lá, sem anestesia, sem nada. E todo mundo estava com medo de fazer isso, e São Francisco falou, não, pode fazer, não vou sentir nenhuma dor. Ele começou a orar pro irmão Fogo, né? Ele falou, irmão Fogo, por favor, não me faça sentir nenhuma dor. Aí eles fizeram isso, nenhuma dor em São Francisco, imagina. E aí, sei lá, não sei se curou, melhorou o olho dele. Então esse aspecto, ele é assim. Uma vez, por exemplo, ele estava lá, e ele estava pregando, estava falando, né? E de repente tinha muito passarinho fazendo barulho assim. Aí ele falou assim, por favor, irmãos passarinhos, fiquem quietos que eu quero falar. Aí todos os passarinhos pararam de falar, imagina, então, coisas místicas. E as pessoas que seguem São Francisco assim, de uma forma genuína não vão querer fazer guerra, não vão querer aproveitar de ninguém, é uma coisa assim. E claro, o hinduísmo é muito místico, a gente pensa assim, em hinduísmo no sentido, né? A gente sabe, a palavra hinduísmo nem existe, né? Mas é uma coisa criada. Mas a cultura védica, né? Ou seja, com todas as suas manifestações, é muito místico. Então eles estão estimulando a fé das pessoas também. A fé das pessoas que estão na paixão, por exemplo. Então você faz sacrifícios, né? Faz sacrifícios, eu quero coisas, então você vai lá, faz sacrifício para o semideus, para obter coisas. Isso é um estímulo de fé na paixão também, né? Então como, por exemplo, você vai e você pede coisas para Deus, isso é paixão. Por quê? Porque imagina, quando você olha lá o que Jesus falou, o que ele falou? Ele falou assim, se você... eles falam assim, o que eu devo pedir? Uma vez eles perguntaram, não sei quem perguntou, falou assim, o que eu devo pedir?
Ele falou assim, ó, o pai já sabe o que você quer. Se você pede pão, ele não vai te dar pedra, uma coisa assim. Então, ele já sabe, não precisa ficar pedindo, não. Ele já sabe o que você precisa. Isso é uma maneira assim mais assim mística assim de ver a coisa. Então existe também no judaísmo, acho que tem, sei lá, a cabala, né? Não sei, alguma coisa assim, né, que é mais místico. Não sei muito bem. Não tem nenhum judeu aqui, não. Bom, tinha Caio Tchan estava aí, não foi embora. Enfim, então existe o aspecto místico assim também do judaísmo. Então, se a gente pegar os aspectos místicos das religiões, né, elas vão assim, ser bem assim sublimes, assim, no sentido assim não vão querer ficar realmente se preocupando muito com as coisas materiais, né? Por isso que existe esse estímulo de fé para diversos tipos de pessoas. O ideal é que você não ofereça nada diretamente para Shiva, o ideal é isso, né? Que você ofereça a Krishna, depois oferece a Shiva. Como fala, às vezes fica complicado, né? Por exemplo, você vai lá no Gopeshwar Mahadeva, que é o templo Sr. Shiva, e você vê que estão te dando uma guirlanda, e você pega uma guirlanda, você pega flores, né? E você não tem como oferecer para a deidade. Então você oferece mentalmente a Krishna, depois você oferece a Shiva. Entende? Então, se você faz uma guirlanda para o seu Shiva, hoje, né, você vai fazer uma guirlanda para o seu Shiva, alguma coisa assim. Então você vai pegar e vai também como mentalmente oferecer para Krishna, depois para o Santinha Deva, não sei, depois você vai, oferece para o Senhor Shiva. É sempre assim. Nós adoramos o Senhor Shiva oferecendo coisas que primeiramente oferecemos a Krishna. Sempre assim. Então, incenso, flor, tudo é assim. Claro, por exemplo, você vai, como é que eu vou oferecer uma flor para o Senhor Shiva? Primeiro para deidade. É meio prático isso, porque a flor era murcha, sei lá, né? As formigas comem a murcha. Você oferece e vai lá, não tem jeito, é difícil demais, né? Então o que você faz? Mentalmente, né? Você oferece para Krishna, depois oferece para Shiva. Então é essa a ideia. Né? Sempre a gente oferece para Krishna, depois para Shiva. No nosso caso, assim, a gente nunca oferece nada. Ele não gosta quando você oferece algo diretamente para ele. Por exemplo, todo dia a gente banha o Senhor Shiva. Todo dia. A gente tem essa prática de banhar o Senhor Shiva. Você vai banhar o Senhor Shiva com a água que banhou o Gora Gadada. Você vai lá, pega e você banha. Você não vai chegar e fazer alguma coisa direta para o Senhor Shiva. Ele não gosta. Se você é devoto, assim, se você é devoto, ele não gosta disso. Entende? Se você não é devoto de Krishna, é diferente, é outra coisa. Mas se você é devoto de Krishna, você tem que primeiro oferecer para Krishna, para alguma manifestação de Krishna, e depois oferecer para o Senhor Shiva. O Senhor Shiva gosta, ou seja, mas só que primeiro a Krishna. Sempre assim. Ele gosta de tudo que foi oferecido para Krishna. Não tem problema. Se botar os manjas. Porque no banho, às vezes, né, você banha a deidade nos manjas. Geralmente, o tradicional é isso, né? Eu sei que às vezes não acontece isso sempre, mas você vai lá e depois oferece primeiro para a deidade, depois para o Senhor Shiva. Sempre assim, sempre essa é a sequência. Então, nessa live que a gente faz, né, e que a gente não fica contando o número de pessoas, mas 5h15 da manhã, eu quero dizer isso, é que é muito difícil uma pessoa 5h15 da manhã ir lá e querer assistir isso, entendeu? É muito difícil. E quem assiste aí, a gente dá a prioridade porque eles perguntam, né? Porque eles estão longe, né? Entende? Então, de certa maneira, é preciso que a gente satisfaça as dúvidas, né, que eles têm. Então, a gente sempre dá prioridade às perguntas. Independente do dia, do tópico que a gente está lendo, a gente vai dar prioridade a perguntas. Então, qualquer pergunta que tiverem, a gente vai começar a ler aqui, né, Shiva Tata, vamos ver até onde a gente chega, né? E podem perguntar qualquer coisa, mesmo que não seja relacionado ao Senhor Shiva. Por que Krishna é azul? A gente vai falar. A gente não tem problema, tá? Por que Krishna é azul? É uma boa pergunta essa pergunta. Mas essa responde muito facilmente. Por que Krishna é azul? Porque é a cor do amor romântico, do amor assim mais, por exemplo, na estética védica existem cores que representam vários aspectos, né,
vários bhavas, assim. Bhava é como um sentimento. Então, o azul, esse azul, e Krishna, ele é um azul negrusco, entende? Assim, e Krishna significa negro, Krishna. Quando você pega, o que é Krishna? A palavra, no sânscrito, se você vai pegar o sânscrito, Krishna significa negro. Claro que o sânscrito ele tem muitos significados numa palavra, mas Krishna é negro, negro. Então a gente adora o negão divino, é uma coisa assim. A gente adora esse aspecto negro. E negro por quê? Porque negro se diz que é a condensação de uma nuvem, a nuvem de chuva, é mais ou menos essa cor de Krishna, né? Que ele não é um azul celeste. A gente pode pensar, não, porque às vezes pintam como um azul celeste, né? Não é muito bem isso, né? É um azul mais para negro, é quando a nuvem, né, se condensa e tá, né? Já vai chover. Então aí é mais ou menos esse negro. Então não chega a ser um azul, mas também não é um negro negro assim. Mas as deidades, né? Você vai na Índia e a maioria das deidades elas são representadas assim, Cristo negro mesmo, negro, negro. Então Cristo é negro, assim. As deidades são negras, assim. Geralmente as deidades são negras. Então, claro, tem muitas variedades, mas é negro. Então Krishna é azul, a gente fala azul, né? É por quê? Porque ele é a cor romântica, representa essa cor do amor apaixonado, é uma coisa assim, entende? Segundo a estética védica. Essa é a representação do azul. Não é um azul celeste, assim, é um azul mais para negro, assim. Uma coisa assim. Dourado, Rada é dourada, né? Ou seja, dourada é como porque como é o amor de Krishna que é como o ouro, né, que se derrete, né, uma coisa assim. Então quando o prema ele se derrete e aí se diz, por exemplo, Mahaprabhu ele é dourado também, né? O Mahaprabhu a cor dele é dourada. É por quê? Porque o prema, o amor, ele se derreteu e ele cobre, né, o corpo de Mahaprabhu. No caso é Krishna buscando o bhava de Radha. Então Radha é dourada por isso também. Sim, Shiva protege o devoto. Você vai lá e você, claro, você vai pedir proteção para Shiva, né? Você pode pedir proteção para Shiva. Shiva, ele é maior dos devotos. Ele é como se fosse, ele é como o devoto máximo. Então ele vai proteger os devotos também. Então quando você ora, claro que a gente ora para quem nos proteger, para o Sunishinra, né? Um devoto vai. Quando uma coisa. Quando o bicho pega mesmo, né? Você ora para o Sunishinra. Porque o Sunishinra que vai. É ele que protege os devotos. Mas Shiva também é protetor dos devotos. Se você ora para Shiva. Né, é que Shiva, assim, ele é muito desapegado também. Né? Assim, ele representa o desapego, né, Shiva. Mas você ora para Shiva, por exemplo, para proteger a sua. O seu Haribhajana, o seu Hariseva. Né? Você ora para ele. Você ora para ele proteger a sua integridade física e mental para você praticar Haribhajana e Hariseva. Entende? Porque imagina, isso é uma coisa muito boa, você orar para o seu Shiva para proteção. Quando acontece alguma coisa assim, de repente, sei lá, entrou um leão aqui, não é um leão, o Duque. Vou ter mais fácil. O Duque entra aqui e pensa, uma coisa assim, vai te pegar. Você ora para Nishinra, me proteja, né? Você não precisa orar para o seu Shiva. Porque esse é o momento assim, que é melhor você meditar em Nishinra, não entende? Pedir proteção para o seu Nishinra. Mas sim, você pode orar, assim, todo dia para o seu Shiva, você pode pedir proteção, para proteger a sua integridade física e mental, para você praticar Haribhajana, Hariseva. Isso é muito bom. O Shiva te protege também. Ele pode descer ao inferno, Shiva, porque na realidade, quando a gente pensa Shiva ele faz um serviço assim meio assim, difícil, porque ele tá cuidando, Shiva ele cuida dos duendes, Shiva cuida dos fantasmas, das bruxas, né? De todos esses aspectos sutis que realmente não estão assim numa posição assim muito, como eu diria, muito tranquila, né? Tipo, se você é um fantasma, né?
ainda que você, de certa maneira, você é superior, né, a quem tá, quem está corporificado, né, de certa maneira é assim. Um fantasma ele pode atravessar a parede. Né? Vou contar história de fantasma, fica tranquilo. Ele pode fazer muitas coisas, mas o que acontece? Ele também ele sente um desejo de desfrutar mais grosseiramente quando ele vê as pessoas desfrutando. Então por isso que os fantasmas eles entram, né, no corpo das pessoas, né? Assim, entram mesmo. Ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, se uma pessoa está se intoxicando, bebendo, uma coisa assim, o fantasma vai lá e ele aproveita dessa situação para desfrutar junto com isso. E também se a pessoa está desfrutando muito, ou se ela está com muita raiva, está fazendo, quer prejudicar as pessoas, os fantasmas eles estão ali, porque eles gostam do sangue, eles gostam, sabe, assim, das coisas assim, bem de densidade baixa. Assim, de aspecto, é um aspecto energético muito baixo. Um doente também. Um doente está aí, ele está cuidando dos elementais da natureza. Tipo assim, um doente é isso, né? Lá, é um ser que fica cuidando disso. Então, por exemplo, ele é um ser da floresta, um duende. Né? Quem já viu duende aqui, gente? Mas assim, nunca vi. Mas se você nunca viu, não quer dizer que não exista. Entende? É como aquele ditado que diz, né? Espanhol que fala. Ele fala assim: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Né? É tipo assim, eu não acredito, mas que elas existem, existem. Então, assim, então existe essas coisas assim, e o Sr. Steve ele que cuida disso. Então, nesses pontos assim, infernais, aspectos infernais, e não pensando assim que quem está numa posição infernal não é só uma coisa física. Você também precisa, às vezes, de algum certo auxílio. Por exemplo, no Brahma Muhurta, que é um momento antes do sol nascer. Né? Então, 2 horas, 48 minutos, alguma coisa assim. Né? Onde é o momento mais auspicioso do dia. Imagina, é o momento mais auspicioso do dia. E um dos motivos é o momento que a gente canta para a deidade, a gente adora a deidade, canta mantras, etc. E é o dia, e é também, por exemplo, os franciscanos, eles acordam antes do sol nascer para rezar? Sim ou não? Você que foi franciscano. 4 horas da manhã tá lá. Ou seja, e eles não sabem do Brahma Muhurta. Você pergunta, falar, Frei, né? Frei, você sabe do Brahma Muhurta? Ele fala, não, mas é uma coisa assim, todo mundo que pratica vida espiritual vai fazer isso antes do sol nascer. Não vai esperar o sol nascer para orar. Por quê? Porque é uma coisa assim, isso, é uma coisa que já... É muito mais fácil você meditar antes do sol nascer do que depois que o sol nasce. Entende? E esse momento é o momento que o Sr. Shiva vem e ele faz ele vem dançando, sei lá, e ele pega todos esses elementos sutis que estão aí, os fantasmas, sabe? Assim, o fantasma, o que o fantasma faz? Ele vai te prejudicar um pouquinho, assim, no sentido assim, você tá lá, e de repente ele se aproxima de você e fica como sutilmente, tudo é sutil, né? Claro, sutil. Mas ele fica desconcentrando sua mente, ele fica fazendo ter pensamentos estranhos. É o fantasma. Por exemplo, quando é claro, se você é uma pessoa muito meditativa, não tem problema. Mas se você não é meditativo, se você não tem. Ainda assim você pode ter problema, né? Fala, não, o fantasma não ataca devoto. Ataca. Ataca muito, muito. É um dos pratos preferidos dele, são devotos. Ele vai um devotinho ali e tal. Por quê? Porque ele vê. Porque são vários tipos de fantasmas. Tem fantasmas que não atacam devotos, não. Mas tem fantasmas que atacam devoto. O devoto está dormindo, de repente fantasma. E aí aquela coisa de você tá dormindo, mas não consegue acordar, né? Já viu isso? Sentiu isso? Você está dormindo, não consegue acordar, e aí começa tudo a rodar, uma coisa assim, isso é um fantasma, é o fantasma que está te. Aí o devoto vai, Hanishin, tá. Saiu disso, entende? E quando você está aqui, e de repente você está com raiva, vem a ira em você. Aí o fantasma, aí, é agora. Então que ele fique com mais raiva. O fantasma vai fazer você ficar com mais raiva e falar coisas assim. É tipo assim, isso é fantasma, entende? Então todo mundo tem essa influência de fantasma. Não tem como, tem. Então por isso a gente se purifica, né? Você vai cantar, quando você vai cantar o Gayatri, por exemplo, você faz a purificação, né? Tá, da mão, passa tiro, você canta o mantra, né?
ou uma Pavitro, Pavitrovassa, um mantra assim que para você se purificar, para cantar um Gayatri, que é uma coisa. O Mahamantra você não precisa disso, porque é muito poderoso. Então, nesse momento, Soshiva, que é o momento do Brahma Muhurta, porque imagina, o dia é mais ou menos dividido em algumas. Tá piscando. O dia desapego? Então, assim, o dia é dividido mais ou menos em partes. Antes do sol nascer, é um momento assim de Sattva-guna, ou seja, é um momento que você pode praticar de uma maneira muito especial. Essas 2 horas, 48 minutos antes do sol nascer. Isso é muito interessante, praticar nesse momento, meditar nesse momento, né? Agora, quando depois que o sol nasce, né? Até como umas 3 horas, assim, também é muito bom. Ou seja, antes, 2 horas, 48 minutos, antes do sol nascer, e até 3 horas depois que o sol nasceu, é um momento assim de bondade que você vai se beneficiar muito, vai se beneficiar muito por estar praticando. E por quê? É porque o Senhor Shiva, ele vem e ele pega esses elementos sutis, sabe? Claro, não é todo mundo, mas assim, a galera do sutil, né, fantasma, mas todo mundo, Ei, Senhor Shiva chegou, vamos lá. E aí ficam lá com ele, entendeu? Assim, de certa maneira, é uma coisa, claro, que não é uma coisa grosseira, é uma coisa sutil mesmo. E aí, nesse momento, você fica com mais força para praticar, entende? Depois das 3 horas até o sol se pôr, é o que a gente fala que é um momento de paixão, onde você consegue fazer muitas coisas e fazer muita coisa. E quando depois que o sol se põe, até 3 horas depois que o sol se põe, você ainda pode fazer muitas coisas assim e pode funcionar. E a adoração você faz, tudo. Mas depois que a idade está dormindo, que geralmente é 9 horas, assim, um pouco antes, talvez, 9 horas, foi dormir, aí acabou. Então é bom você dormir e esperar o dia seguinte, você acordar para praticar. Porque esse horário é o horário mais inauspicioso, é o horário que os fantasmas vêm, é o horário que todo mundo, a galera tá aí, a galera do mal. Você vai ter problema. É a hora que acontece mais. Sei lá, roubos, assassinatos, o pessoal desfrutando, aquela hora bebendo, essa hora, né? Porque meia-noite o pessoal tá indo pra boate, é uma coisa assim. Não, nada a ver, ué. Mas é a hora que que tá influenciada por essa energia da Tamoguna, entende? Veja bem, é uma coisa natural. Nem todo mundo, nem todos nem todos os fantasmas, então vamos falar de fantasma que é mais fácil para a gente entender na nossa linguagem. Nem todos os fantasmas são beneficiados. Assim, por quê? Porque nem todos querem os sonhos, não são assim como. Não querem receber essa misericórdia. Os fantasmas assim, eles estão numa posição de sofrimento. Né? Então, quando vem essa energia, que no caso é o Senhor Shiva, então muitos vão ser beneficiados com ele, mas muitos não querem nem saber. São os piores, né? E tanto é que quando você dorme nesse horário é onde você pode ser mais atacado por esses seres de uma maneira mais forte, entendeu? Então nem todos vão querer ser beneficiados por isso. Mas os devotos, ou seja, os devotos fantasmas, né? Assim, o devoto vira fantasma também, assim, às vezes acontece. Eles vão ficar o quê? Ficar dentro do templo, entendeu? Ficar olhando a adoração da deidade. Por isso que a gente toca o búzio, né? Quando a gente toca, né? Esse búzio, ele manda os fantasmas embora. Então o Pujari ele vai tocar o búzio para os fantasmas irem embora para ele ter mais concentração. É uma coisa muito sutil, gente, né? Que o fantasma está lá com um tridente, uma coisa assim, querendo... Não é isso. Mas é uma coisa assim que vai prejudicar a mente de quem está tentando adorar. Então você vai lá, toca o búzio, para quê? Para que esses fantasmas vão embora. E geralmente são fantasmas devotos ou fantasmas que se atraem pela espiritualidade, entende? Assim, então eles estão assim no nível, porque não vai ser fantasma o resto da vida, entende? Em algum momento ele deixa de ser fantasma.
Então nem todos se atraem pelo Santo Shiva. Pode falar. Ou seja, é uma maneira de você orar para Deus para que esses fantasmas possam se iluminar. Por exemplo, se um devoto puro canta o santo nome, eles podem se iluminar, eles podem sair dessa posição. Não é isso? Que você vê, os espíritas, né, eles têm uma maneira diferente, né? Eles vão tem os médiuns, né? Que aí tem outros, ou seja, que são fantasmas que estão mais evoluídos, assim, né? Que vão ajudar esses fantasmas que estão numa densidade baixa, eles vão explicar outras coisas. É como universidade, tem uma coisa assim, né? Tem escola lá de fantasma. E os Vedas falam disso também. Né? Não é uma coisa assim que... só que o que? Quando você canta o santo nome, se um devoto canta o santo nome de uma maneira pura, ou você lê o Bhagavata, você ajuda, você pode até, se for um devoto puro mesmo, pode tirar ele dessa posição de fantasma. Tá? Por isso que os fantasmas que são mais religiosos, assim, ou seja, que têm uma consciência mais religiosa, eles vão ficar perto aí de locais onde tem vida espiritual para serem beneficiados, entende? E sim, você pode orar para Deus, para que esses seres possam ser ajudados. Né? Com certeza. Sim, então Shiva ele não é Diva, ele não é Krishna. Quem que ele tá? É o que eu falei, o tato de Shiva, o Shiva Tato é bem difícil. Porque ele não é uma diva, porque na realidade ele é Krishna mesmo, ele é Krishna. Só que é uma transformação de Krishna. É como ele dá esse exemplo, o exemplo que eles encontraram, né, para explicar isso. E acho que foi até o Sr. Brahma, né, que deu esse exemplo. Ele fala que é como o iogurte. O iogurte não é leite, mas ele é leite também. Então Shiva ele tem ele tem esse aspecto, divino também. Porque, de certa maneira, ele é Krishna. Entende? Só que a mesma coisa, para a gente entender mais ou menos isso, é Krishna e Narayana. Qual que é a diferença de Krishna e Narayana? Narayana e Krishna é a mesma coisa, se for analisar. Em termos do tato, é a mesma coisa. Quando você fala Krishna e você fala Narayana ou Vishnu, por exemplo, nós somos Vaishnavas, porque nós adoramos Vishnu, mas a gente não adora Vishnu, a gente adora Krishna. Mas Krishna, ele é a fonte de Narayana. Tá, mas tem muitas partes dos Vedas que vão falar o contrário. Mesmo entre os Vaishnavas, eles vão falar que Narayana é a fonte de Krishna. Então você vê que é uma coisa assim, não é tão fácil. Mas se você for analisar a diferença entre Krishna e Narayana, que Krishna eles têm as mesmas qualidades. Quando a gente vai analisar lá as qualidades das entidades vivas, né, a entidade viva tem 50 qualidades. Né, ela pode conseguir 50, ser perita em 50 qualidades. Aí os semideuses tem um pouquinho, os semideuses também. E aí fala que o seu Shiva tem... Quantas qualidades são Shiva? Acho que é 54, não sei quem lembra, uma coisa assim. O seu Shiva ele tem qualidades a mais que uma diva comum. Né? E quando você vai a Narayana é 60. O seu Shiva acho que é 55, se eu não me engano. E Narayana são 60 qualidades que ele consegue. E Krishna, 64. E essas 4 qualidades aqui Guna, Rupa, Guna, Lila e qual mais? E Venu. Venu é a flauta. Então, ou seja, Krishna ele toca a flauta, que as outras não fazem. Krishna ele é muito belo, que Narayana, por mais que seja bonitão, mas não é tão belo como Krishna. Ele tem a forma dele é muito encantadora, as qualidades dele, ou seja, o amor dele é muito surpreendente, e ele faz atividades que Narayana não faz. Narayana dorme, imagina. Narayana dorme, estão lá, estão falando Om, Srim, Om, Om, Tim, Om. Narayana dá uma cochiladinha, depois Narayana acorda. Krishna à noite está lá saindo com as golpes e está fazendo aventuras amorosas, blá, blá, blá. Isso é Krishna. Então, e Shiva é a mesma coisa. Então Shiva, como uma diva, ou seja, a gente analisar... Porque quando a gente pega Sada Shiva, que é diva, se você for analisar, é diva, porque é o aspecto de um devoto.
Só que não é um devoto comum. Aí a gente já viu dentro dessas qualidades, né, que Shiva ele tá indo além dessas qualidades normais de uma diva. Então ele não é uma diva. E ao mesmo tempo, ele não é Krishna, mas é Krishna também. Ou seja, é meio confuso mesmo, o tato aí é meio complicado. Né? Mas é isso, ou seja, num sentido, Shiva, o aspecto Sadi Shiva é mais para diva. Ou seja, a gente pensa assim, que é divino, né, que é o devoto, o melhor dos devotos. E o aspecto, esse aspecto da devoção, e esse aspecto de destruidor, de semideus, isso é mais Krishna, porque como é um semideus muito poderoso. Né? Tá, então vamos lá, deu um pouquinho do livro, né? Abrimos o livro. Abrimos o livro. Tem vários passatempos no livro, né? A gente lembra de alguns, a gente vai se guiar pelo livro para contar alguns passatempos do Shiva. E também tem um pouco de tátua, né? A gente vai tentar ler um pouquinho, né? E comentar também. Bom, então o Sr. Shiva, ele se manifesta, né, pelo desejo divino do Senhor Supremo. Então o que eu falei? Esse trabalho aí de Shiva, né, de cuidar de fantasma, duendes e toda essa galera aí, é uma coisa difícil e de destruir o universo, enfim. Imagina se destruir, né? É uma coisa muito agradável. Criar, né? Você tem criar ou manter, mas destruir é para. Por exemplo, a gente chegou e a gente criou, sei lá, pode dizer. Né? A gente chegou aqui numa barraca, a gente vamos construir, começamos. É uma coisa assim, né, que você tem que usar. É legal, né? A imaginação é uma coisa mais assim. E mantendo, a gente está tentando manter, que não é uma coisa tão fácil, né? Vocês sabem que não é tão fácil manter aqui. E o pedreiro passou a função para mim. Aí quando você pensa assim, vou destruir, aí é como. É uma coisa assim, também é assim. Então foi Krishna que pediu para Shiva fazer isso, né? E ele aceitou. Então ele fala que compreender o Shiva Tattva, né, é essencial para você poder entender a vida humana, né, o que está por trás da vida humana e tudo que diz respeito a ela. Então o Shiva ele tem muitas formas e nomes, né? Tais como Shankara, Shambhu, né? Shambhu, aí você vê, né? Shambhu, Kashambhu. É estranho, né? Porque eu sempre pensei, bom, claro, quando a gente se tornou devota, eu morei em Caxambu. E antes. Caxambu, perdão? Shambhu é um dos nomes. Shambhu significa o Senhor das Águas, imagina, Shambhu. E Caxambu é um local que tem muitas águas, né? Águas minerais, gasosas. Diz que é o único é o local que tem 13 fontes, né? Diferentes. É reserva de água. A maior reserva gasificada do planeta. 13 diferentes, imagina. 13 diferentes. Além disso, tem duas que eles fizeram um lago, os caras são muito idiotas. Eles fizeram um lago e cobriram essas duas fontes que estão lá debaixo do lago. Aí já está como assim, justamente. O que eu estou falando, Shambhu significa o Senhor das Águas. Caxambu, a gente pode começar a especular coisa aí. Nós, constância, dá muita margem para isso. Mas o que eu digo assim, né, Caxambu, você vê, né, se você for analisar, o Senhor. Incrível, né, esse nome, né? Caxambu, o Senhor das Águas. Né? Uma coisa assim. Bom, se diz que Deus mora nas coincidências, né? Mahesha, tem vários nomes, né? Sua forma original eterna chama-se Gopishvara. É o Gopishvara. Que é o Senhor, né, o Senhor das Gopis, né? Ou seja, então como Gopishvara, ele guarda a entrada que é a nossa vida transcendental, na vida espiritual. Então, como eu falei, o Senhor Shiva é o porteiro, o guardião, tipo assim. Então, para você entrar no plano espiritual, você tem que pedir bênçãos para Gopishvara. Você vai lá e você pede essas bênçãos e somente através dele que você pode entrar no plano transcendental, entende? Porque ele representa o quê? Ele representa o desapego e essa renúncia, desapego, e ele representa também
É isso que eu falo, né? Ele tirar a sua vaidade masculina. Hum. Então ele guarda a entrada, né? Então essa figura gentil, misericordiosa, pacientemente, que guia todos nesse caminho do absoluto, né? Então é assim, né? Vamos resumindo aqui. Então é um aspecto assim, muito importante, seu estilo. Né? A gente vai tentar também contar alguns passatempos, né? É, e então, por um lado, ele é o destruidor, como eu falei, né? Como Gunavatara destrói. Por outro, ele é a causa complementar da criação. Ou seja, ele controla a Tamaguna, né? Porque, por exemplo, sem Tamaguna não vai ter criação. Você fala, se a gente pensar, Tamaguna é uma coisa muito ruim, né? Eu falei assim, eu descrevi, parece uma coisa muito ruim. Mas, por exemplo, você só dorme com Tamaguna, entende? Se você não tiver Tamaguna, você não dorme. Incrível, né? Tem que ter Tamaguna também. Por isso, quando você dorme, é bom que você apagar a luz, né? Fechar as cortinas, não é assim? É Tamaguna. Então é uma coisa. Então a Tamas, Rajas e Sato estão agindo junto, né? Não tem ninguém que é só Raja Guna ou Sattva Guna ou só Tamaguna. Tem as três aí. Né? Então, apesar dele andar com fantasmas, duendes, bruxas, né? Ele tem um privilégio da companhia mais elevada, que é o próprio Krishna, né? Bom, então aqui ele está falando, né, esse aspecto do Shiva Tattva, né, ele começa aí com o Brihad Bhagavatamrita, que é um livro de Sanatana Goswami, né, ele escreveu esse livro, que é o primeiro livro, né, da Gaudiya Vaishnava, é o Brihad Bhagavatamrita, né, e ali Sanatana Goswami, ele narra, né, uma história, uma conversa franca com o sábio Narada Muni, né? Narada Muni está viajando por diversas esferas espirituais, uma coisa assim. E o Senhor Shiva elucida as qualidades de um Vaishnava, né? Um devoto genuíno. Está explicando isso. Né? Introdução, mas tá. Então aí ele vai começar, né? Falando, né, dessa história de Narada Muni, né? Que ele está viajando, né? Narada Muni é um viajante transcendental, a gente pode dizer assim, né? E ele chega a encontrar o Senhor Shiva. Então ele fala: você é muito íntimo e querido do Senhor Supremo, o Senhor Krishna. Né? Então o Senhor, ele começa a glorificar. Né? Você é a manifestação de Krishna, não sendo diferente dele. Então você pode dar a libertação, Krishna Prema. Ou seja, então na verdade o Senhor Shiva está glorificando a Narada Muni. Né? E o Senhor Shiva ele fala: sua glorificação Narada Muni ao ouvir Narada Muni glorificá-lo, né? Perdão. O Senhor Shiva fica desconcertado. Ele fala: sua glorificação à minha pessoa não se justifica, pois eu não sou de forma alguma querido pelo Senhor Krishna. Ele fala assim. Mas ele é muito querido pelo Senhor Krishna, né? Mas é por isso que o Senhor Krishna dá serviços para ele estranhos. É igual para mim, se eu gosto de uma pessoa, eu vou dar para ele os piores serviços. Por exemplo, o de coordenar a fazenda. Que é um serviço difícil, né? Então eu vou dar para ele, porque eu gosto dele, eu senti muita confiança. Ele fala: você vai fazer serviço. Mas ele vai tratar com um monte de problema, é uma complicação, tudo, mas você tem a confiança, né? Assim, é uma coisa assim, é a mesma coisa. Acho que vocês entenderam o exemplo, né? Aí tá falando, e todo o serviço difícil é para o Senhor Shiva, que ele é o melhor. Então ele estava contando desse serviço, quando eles estão batendo leite, a batedura do oceano de leite, né? Que para obter o néctar da imortalidade. E aí eu já falei disso, né?
o Sr. Shiva bebeu o veneno ali, né? É... Tem outros, quando, não sei se vai falar aqui, mas quando o Ganges, né, o Ganges vem para o mundo material, é o Sr. Shiva que coloca a cabeça no Ganges, né? Porque senão ia fazer uma destruição. Então o Sr. Shiva está lá, segurou o Ganges, né? Então, e foi Krishna que pediu, vai lá e toma esse veneno, né? E não se preocupa, não vai acontecer nada com você, né? E o pescoço dele ficou azul, né? E Sr. fala para Nara, você sabe que eu não sou muito querido para Krishna mesmo, não, né? Você vê, né? Eu sempre uso a cinza de crematório, né? Sr. Shiva usa cinza de crematório, né? As pessoas mortas, né? É uma guirlanda de caveiras, né? Inclusive tem um passatempo, né? Vou contar depois. Que o Sr. Shiva, uma vez, bem, um passatempo resumido, né? Essa guirlanda de caveiras, né? O Sr. Shiva estava lá, e Narada Muni mesmo, ele vai e fala com Parvati. Parvati, você vê, Parvati perguntou, você vê a guirlanda do Sr. Shiva, de caveiras? Essas caveiras são você, Parvati. Ele falou, como sou eu? Eu falei assim, não, porque quando você morre, ele faz você reviver, mas ele pega a sua caveira e põe lá. Ela falou, ai, ai, ai. Eu falei, não, mas eu queria também ser imortal. Ela falou, então vai lá, escuta o chamado, pede para ele, pede para Shiva, pede para você escutar o chamado Bhagavatam dele. E quando ele falar o chamado Bhagavatam, você também vai se tornar imortal. Então, Parvati lá falou, Shiva, você poderia falar o chamado Bhagavatam para mim? Ele falou assim, porque eu quero me tornar imortal como você. Narada Muni contou o segredo aí. Mas a Shiva falou assim, não vou falar para você, porque você vai dormir. Eu vou estar falando e você vai estar dormindo. Aí ela falou assim, não. Ela falou assim, não, eu prometo que eu não durmo. Ela falou, não, você vai dormir. Eu tenho certeza que você vai dormir, eu não vou falar. Eu vou ficar bravo, né, sabe? E uma das características é essa, que ele fica bravo muito facilmente. Ele pode satisfazer você facilmente, mas ele também fica bravo, a Sutoshana, essa característica dele. Ele fica bravo facilmente, ou seja, ele satisfaz uma pessoa facilmente, mas ele também fica bravo facilmente. Então ele falou, olha, eu não vou falar o Bhagavatam. Mas fala. Aí, né, tá. Ele falou, então tá, eu vou falar com uma condição. Eu vou falar um verso, toda vez que eu falo o verso, você fala sim. Eu falo o verso, você fala sim, para saber que você está acordada. Então ela falou, tudo bem. Então o Bhagavatam são 18 mil versos. Imagina. Então ele começou a falar o Bhagavatam, ela falava sim. Ele falava o Bhagavatam, ela falava sim. Sim, tipo assim. E aí nisso tinha um papagaio, né, que ficou em cima da árvore ali, né? E de tanto ela falar sim, o papagaio, né, aprende as coisas. E aí no momento o papagaio começou a repetir também. Só que Parvati dormiu. E o papagaio estava sim. Falava o verso papagaio, sim, sim. E aí, de repente, o Shiva estava meio num êxtase, né? Ele não percebeu. E no momento ele percebe, ele vê, ele fica assim, sai do êxtase e vê a Parvati tá dormindo, roncando lá. E aí ele vê o papagaio. Ele falou, quem tá falando assim? Aí ele ficou muito bravo, ele pegou o tridente dele e saiu correndo para matar o papagaio. Bom, então ele usa uma guirlanda de caveiras, ele tem cinza no corpo, né? Ele tá falando assim. Ele tá falando, olha, então eu fico com. Minhas companhias são bruxas e fantasmas. Eu não sou qualificado para ser devoto de Krishna, né? E se eu sou querido a ele mesmo, então por que ele me pediu para fazer isso? Por que ele me pediu para me envolver com essa qualidade da ignorância, né? Porque eu tenho que destruir o universo. Tá revoltado, né? Então ele fala isso, né? Por que ele pediu para que eu me tornasse Shankaracharya? Imagina? Shankaracharya, que veio trazer a filosofia Mayavada, né? Falando que Deus não tem forma. Uma coisa assim, né? Horrível, né? Para os Vaishnavas, para os Bhaktas, né? Que Deus fica em Maya quando está no mundo material. Então ele falou, por que ele, né? Foi capaz de... Mas na verdade é por isso, é porque os serviços mais difíceis, o Sr. Shiva
Krishna pede para o Senhor Shiva. Porque é isso. Você vai pedir uma coisa difícil para alguém que você confia. Né? Então, por isso aqui ele fala. Então é por isso que ele apareceu como Shankaracharya, e é por isso que ele bebeu veneno, né? Então por isso Shiva é como o maior dos devotos mesmo, né? E quando ele pede para Shankaracharya, ou seja, quando Krishna fala, você tem que vir, você tem que desvirtuar, né? Você tem que criar uma filosofia mayavada, uma filosofia assim, né? Onde vai ter devotos falsos, né? E imagina, você vai falar que o mundo é falso, que tudo é falso, né? Jagam Mityam, né? Brahma Satyam, Jagam Mityam. Você vai falar isso, e você tem que fazer isso, né? Ou seja, o absoluto é verdadeiro, mas neste mundo ele é falso, porque essa é a filosofia dele. E Shiva falou, tá, Shiva falou, por favor, peça a outra pessoa fazer isso. Né? Eu não sou qualificado para tal serviço. Krishna falou, não, tem que ser você. Pois no mundo inteiro não há outra pessoa capaz de fazer isso. Não há outra pessoa que gosta tanto de mim que é capaz de fazer isso, imagina? É assim que ele fala. Então aí Shiva falou, olha, imagina, quando o Krishna fala isso para mim, Narada Muni, né? Eu fui forçado a cumprir a ordem de Shankaracharya, eu preguei para toda parte, você é Brahma, você é espírito, você é Deus, né? E o mundo inteiro é falso, né? Eu estou arrependido do que eu fiz. Então ele falou assim, então, mas de fato, né? Como o Sr. Shiva faz essas tarefas assim tão difíceis, ele é o mais querido para Krishna. Bom, Shiva também ele estava, porque ele estava conversando com Narada Muni, né? O livro é basicamente isso, né? Então ele fala assim, às vezes, né? Ele fica arrependido de dar bênçãos para os inimigos, né? Ele deu bênçãos assim, ele dá bênçãos assim porque fala, ele dá bênção para todo mundo, assim, ele não tá nem aí. Né? O pessoal lá pede bênção, ele vai dando bênção, né? Aí ele dá bênção para Ravana, Vrikasura, Salva, Jadrata, né? E depois ele se arrepende, por quê? Porque esses demônios eles causam problemas a Krishna, né? Ou seja, aos devotos, né? E ele acaba se arrependendo disso, né? Bom. Então Shiva e Narada Muni estão analisando esses incidentes, assim, né? Imagina, ele deu bênçãos para o inimigo de Krishna, né? De Adrata, né? Causou imagina, foi por isso que Abhimanyu foi morto na batalha, pela bênção do Sr. Shiva. Porque Jadata conseguia, né, deter os Pandavas. Ele queria derrotar os Pandavas, mas o Shiva falou, não tem jeito de derrotar, mas eu te dou a bênção de você conseguir parar eles por um dia. Ele deu uma bênção também, aqui não vai falar, mas uma bênção, aqui eu acho que não fala nesse livro. Ele deu uma bênção para Shukracharya. Quem é Shukracharya, gente? É o guru dos demônios, é Shukracharya. Então ele deu uma bênção para Shankaracharya que ele podia reviver, curar a ferida de todas as pessoas que ele quisesse. Entende? Mas deu um problema tremendo isso. Então ele ia lá, por exemplo, os semideus brigando com os demônios, chegava um momento que os demônios ficavam feridos, e Shukracharya lá colocava a mão e se recuperava. Ou senão eles morriam, Shukracharya lá revivia eles, ficava isso. Né? Aí foi uma desigualdade muito grande. Até o caso, por exemplo, de Virochana, né? Virochana, que é filho de quem? Prahlada Maharaj. Virochana é filho de Prahlada Maharaj e Virochana é pai de quem? Bali Maharaj. Até que um momento Virochana ele começa, né, tá lá brigando, né, com os semideus e tudo, e Indra vai lá matar Virochana. Então Indra é muito esperto, né?
quando mata Virote, ele queima o corpo de Virote, né? Assim, e aí não tinha jeito de reviver ele. E aí Bali Maharaj fica muito irado, né? E vai matar tentar matar, destruir todos os semidevas. São histórias. E sei que o Shiva tá nisso, né? Então a gente é, é complicado. E com Shukracharya, ele depois todo mundo, Brahma, né? Os semideus ficaram, assim, não tem jeito, a gente não consegue matar ninguém, né? Ele tá lá, então foram lá e falaram com Brahma, né? Conversaram com Brahma, que Brahma é o administrador, assim. E Brahma foi lá e foi falar com o seu Shiva, dá um jeito, resolve, olha o que você fez aí. Aí ele conseguiu um jeito lá que parece que Shukracharya entrou no ventre do Sr. Shiva. Uma coisa assim. Não lembro muito bem desse passado. Não sei se eu ia contar aqui. O Sr. Shiva, assim, justamente, ele tem esse aspecto também, que é o Mahakala. Ou seja, é o tempo eterno. Ou seja, e se ele concede uma benção, ele sabe tudo que vai acontecer também. O Sr. Shiva tem essa onisciência, né? Também tem. Mas só que causa problemas, né? Porque quando ele dá as bênçãos e o problema acontece, ele não fica pensando nisso nesse momento, entendeu? Ele viu, nossa, o que eu fiz? Claro, depois da batalha, Abhimanyu foi morto, depois Arjuna vai lá, vai matar Jayadratha, enfim. E depois no final, tudo, claro, Krishna venceu, assim, mas o Shiva sabia, mas ele não. O Shiva sabe de tudo, né? Mas ele dá a bênção porque ele quer dar mesmo. Tá, então aqui vai ser essa primeira história do Mahabharata, né? Jayadratha, a história que eu contei. Assim, bom, não contei, só falei, deu o spoiler. Falei um pouquinho do que aconteceu. Mas assim, então. Duryodhana era o primo paterno dos 5 irmãos Pandavas, né? E ele concedeu a mão de sua irmã, do Shala em casamento ao rei Jayadratha. E por isso também se tornava uma espécie de cunhado dos Pandavas, de certa maneira. Certa vez, Jayadratha ele tentou raptar Draupadi. Draupadi era muito bonita, muito bela. Então ele viu Draupadi assim, deu luxúria nele e foi lá tentar. E Draupadi era casada, né? Era casada com Arjuna, com os Pandavas. Né? Enquanto ele forçou, ele chegou para Draupadi, sobe na carroça aqui. Ele era um grande rei, né? Ele também era um bonitão, né? Que ele era um monstro. Ele era bonito também. Ele falou assim: vem cá, foge comigo, vamos fazer a vida junto, deixa esses caras aí que tá, não tem nada a ver, vem comigo. E ela falou, não vou de jeito nenhum, não quero ir. E ele forçou ela a subir na carruagem. Ela advertiu: eu sou esposa dos Pandavas, né? Que ela era casada com 5 Pandavas, né? Com 5, né? Que era Arjuna, o Yudhishthira, Bhima, Nakula e Saradeva. Imagina, tinha 5 esposos assim, poderosos, né? E eles vão fazer isso, eles vão castigar, vão matar você. Ela advertiu para ele, né? Mas ele era muito arrogante, ele não deu ouvidos para ela e ele raptou ela de qualquer jeito, né? E nisso, Narada Muni, ele viu isso, ele se aproximou dos pandas e falou: olha, acabo de ver Jayadratha raptando Draupadi, que estava chorando lá em pranto. Então, 2 pandas, Bhima e Arjuna, eles saíram ao encalço, né, buscando lá, atrás de Jayadratha. Né? E tiraram ele da carruagem, Bhima correu mais rápido, ou seja, ele correu mais rápido que os cavalos de Jayadratha. Eram como super-heróis, né? Uma coisa assim, como se fosse o Superman e Homem-Aranha lá para sequestrar, para salvar a mocinha, uma coisa assim, imagina isso. E com seu arco e flechas, Arjuna criou um círculo de fogo ao redor da carruagem de Jayadratha, né? E ele foi capturado, imobilizado. Então ele foi espancado, Bhima bateu nele, né? Bhima bateu nele e algemou ele, e foi algemado por Arjuna, amarrado, né? Jayadratha foi amarrado à carruagem e levaram ele para Draupadi, né? E ela estava lá já sendo consolada por Yudhishthira Maharaj, né? Então Bhima e Arjuna, eles conversaram com Yudhishthira, que era o irmão mais velho, né? E Bhima falou: o que eu faço com ele? Eu quero matar ele, eu quero matar. Bhima queria matar o cara. Bhima é assim, né? Deixa eu matar ele, eu quero matar. Bhima tá assim, queria beber o sangue dele, né?
E em apoio, e Arjuna falou assim, Jadratha ele tem que ser morto, vamos matar ele. A Arjuna falou, eu apoio, né? E o rei Yudhishthira falou assim, olha, ele fez uma afronta contra Draupadi, vamos levar ele ao caso a ela, para saber o que ela tem, para que ela decida. Jadratha foi levado, né, aos pés de Draupadi, e ela disse, não matem ele, perdoem ele, né? Ele é nosso cunhado, né? E se você mata ele, a nossa prima irmã vai ficar viúva, vai ficar lamentando pro resto da vida. Não faz isso com ele, não. Então, Bhima e Arjuna consultaram entre si, com o Senhor Krishna, o que ele deve fazer? A gente tinha jurado de matar ele, né? E agora? Draupadi pede para perdoar. Assim, Arjuna raspou a cabeça dele, né? E deixou apenas 5 mechas de cabelo, assim, na cabeça dele. E retirou-lhe a barba somente de um lado do rosto. Isso foi humilhado, né? Isso foi um kshatriya, né? Os kshatriyas tinham os cabelos grandes, né? A barba, isso era como uma coisa assim, né? Bigode, né? Uma coisa assim. Então, foi humilhado. Eles pensaram, a gente está humilhando, é pior do que matar. É pior do que matar, a gente está humilhando ele, né? E aí, quando eles foram soltos, ele falou, eu hei de me vingar, eu vou me vingar de vocês, né? Então ele foi para o Gangotri, lá nos Himalaias, onde nasce o Ganges, né? Onde o Ganges nasce, e ele ficou fazendo penitência ali, para satisfazer o Senhor Shiva, né? Passou alguns meses, ele abandonou o consumo de água, de bebida, não comia nem bebia nada, e ele não está pronto para morrer. As atividades fisiológicas começaram a parar, né? Aí o Senhor Shiva apareceu e falou, o que você quer? Você está fazendo tanta austeridade. Aí Jadratha falou, eu quero me vingar dos Pandavas, eu quero derrotá-los e matá-los a todo mundo ali, todos os Pandavas. O Senhor Shiva falou, é impossível você fazer isso, é impossível, né? Você pode derrotar os Pandavas, mas somente o Yudhishthira, Bhima, Nakula e Saradeva. Ele falou, você não pode matar os Pandavas, é impossível. Você pode derrotar os Pandavas, mas só o Yudhishthira, Bhima, Nakula e Saradeva. A Arjuna você não pode derrotar ele, então você não tem jeito. Então Jadratha disse, então se a sua bênção não me alcança a satisfazer completamente, então pelo menos que nem Arjuna, nem ninguém mais seja capaz de me matar. O Senhor Shiva respondeu, bem, eu posso conceder. Se a sua cabeça for cortada e cair ao solo, quem provocar isso morrerá em seguida. Então se alguém cortar a sua cabeça e ela cair no solo, você vai morrer, a pessoa morre em seguida. Sua vida será poupada e sua cabeça vai ser restituída ao seu corpo. Isso foi a bênção que ele deu, né? Mesmo que seja morto centenas e milhares de vezes, você não vai morrer. Por outro lado, se sua cabeça for decepada, cair nas mãos do seu pai, ir atirar ela no chão, você vai morrer. Já fala, tá bom, uma boa bênção. Impressionante. Meu pai jamais faria tal coisa, né? Uma coisa assim. Ele não vai querer me matar, né? Meu pai não vai querer me matar. Já Jadratha pensou, né? E ao começar a guerra lá em Kurukshetra, Jadratha tomou o partido de Duryodhana, né? Inimigo dos Pandavas. Então, durante a batalha, o pai de Jadratha, absorto em oração na hora do sol poente, fazia uma oferenda de água ao deus do sol, né? Arjuna julgou que aquele momento oportuno e ele com o seu dom exímio de arqueiro, ele desferiu uma flecha cortando a cabeça de Jadratha e fazendo com que ela caísse nas mãos do pai em meditação. Que está em meditação. Assustado e sem pensar, o pai de Jadratha lançou a cabeça no chão e em seguida, porém, exclamou com os olhos regalados, que coisa molhada era aquela, né? E percebendo que acabaram de jogar a cabeça do seu próprio filho, ele ficou começou a chorar e o filho dele morreu. Quer dizer, o que aconteceu? Que na realidade, como ele tinha essa bênção do Senhor Shiva, ele não podia derrotar a Arjuna, mas ele podia derrotar os Pandavas, e como ele tinha essa bênção de derrotar os Pandavas, ele usou isso. Então, durante a guerra, se fez
em um momento, e Arjuna estava lutando com os Trigartas, né, que ele sempre dava problema para Arjuna, era como, não, era como os reinos Trigartas, assim, eles tinham uma inimizade muito grande com Arjuna, e eles lutaram, e Arjuna foi deslocado para lá, para lutar com eles, e no momento, eles estavam num momento assim, onde Dronacharya tinha feito um viurra, que é como uma formação militar, que é quase praticamente impenetrável. Então eles estavam vencendo a batalha, eles estavam derrotando os Pandavas nesse dia. E aí ele pediu para... Então o Yudhishthira foi lá e falou para Abhimanyu, que era filho de Arjuna, falou, olha, você sabe entrar no Viurra. Então ele sabia, é uma formação militar que Abhimanyu tinha aprendido, né, com Arjuna a entrar, a desfazer esse viurra. Esse era como se fosse um círculo militar, assim, uma coisa assim, uma proteção militar. Ele falou, você sabe entrar. Ele falou assim, eu sei fazer isso, mas só que eu não aprendi a sair. A Arjuna não ensinou para mim sair. Meu pai, ele não me ensinou isso. Ele falou, não tem problema, quando você entrar, a gente vai entrar logo em seguida, a gente vai acabar com isso, né? Então vai entrar Bhima, eu, né, o Yudhishthira falou, Nakula, Sahadeva, todo mundo vai entrar, não tem problema. Então ele fez isso. Ele entrou. Só que quando ele entrou, Jayadratha, ele tinha muitos elefantes, ele ficou na frente do Viurra e ele derrotou os Pandavas. Os Pandavas não conseguiram entrar. A Arjuna não estava. Então, como eles não conseguiram entrar, Abhimanyu foi morto dentro do Viurra. Ele era um jovem de 14 anos, uma coisa assim, muito belo, era um guerreiro, ele foi morto cruelmente, né? Por Karna, Karadeya, né? Então, tinham 5 guerreiros assim, poderosos, até estava Bhishma, estava Dronacharya, eles mataram ele de uma forma covarde. Então, isso foi uma coisa assim, horrível, e aí que Shiva se arrepende disso. Mas aí, Arjuna, quando ele volta à noite, ele sabe que o filho dele morreu, mas para contar isso foi uma coisa... O Mahabharata é dramático demais, né? Então, quando ele volta e ele acabam contando para ele, né, como tinha sido morto, né, Abhimanyu, assim, covardemente, a Arjuna ficou para morrer. Ele falou assim, amanhã eu mato Jayadratha. Se eu não matar Jayadratha antes que o sol se ponha, eu vou me matar. Eu vou acabar com a minha vida. Eu vou jogar meu arco de Gandiva lá, fazer um fogo e vou me matar. Aí todo mundo... E Cristo falou, cara, como você faz isso? Imagina, você fez esse voto e agora? Aí no outro dia a Arjuna vai tentando, né? Aí todo mundo ficou sabendo desse voto, eles protegeram a Jayadratha, né? A Jayadratha queria... ele ficou lá, protegido, assim, e Arjuna estava tentando matar ele, com toda a ajuda, mas ele chegou no final, ele não estava conseguindo, o dia já estava se pondo, e de repente, quando o sol já estava quase terminando ali, aí vem Krishna e segura o sol. Quando Krishna segura o sol, Arjuna é essa hora que ele atira a flecha e corta a cabeça de Jayadratha, né? Um pouquinho. Então, Shalva também ele tinha muito Shalva, ele tinha muita inveja de Krishna, ele se refugiou no Senhor Shiva, né? E ele fez uma austeridade muito rigorosa, comendo apenas um punhado de cinzas todo o dia. Imagina. Depois de um ano, o Senhor Shiva ficou satisfeito e foi dar a benção. Shalva ele pediu o aeroplano de presente ao Senhor Shiva, dizendo: esse aeroplano deverá funcionar segundo minha vontade, minha mente o pilotará, por ordem minha ele deve ir ao céu ou a qualquer lugar que eu deseje. No verão terá ar-condicionado, imagina, naquela época. Se transportar 2 passageiros, ele vai ter 2 assentos apenas. Mas se eu quiser viajar com centenas de milhares de pessoas, deverá manifestar inúmeros assentos. Assim. Essa era a bênção que ele pediu. Não deverá jamais enguiçar, né? Não é? Essa é a minha bênção. Não vai ir para o mecânico. Ele vai estar equipado com toda a classe de armas, imagina. Ele vai ser a causa de perigo e temor para os diabos. Como ele queria atacar? Hã? Como ele queria atacar do lado? Então Shiva falou, tudo bem, essa benção está dada, né? Então Shiva buscou a ajuda do demônio Maya Danava, né? Então eles fabricaram um aeroplano místico que seria usado para destruir Dwarka. Então eles queriam destruir Dwarka, que é a cidade de Krishna, né?
a morada de Krishna. Então Shiva pessoalmente atacava de cima com seus soldados por terra, liderados por Pradyumna, os guerreiros da dinastia Yadu enfrentavam Shiva com seu exército, mas sem conseguir derrotá-los, né? Por fim, Krishna apareceu em pessoa no campo de batalha. E depois de intensa briga ali, intenso embate, os lados e muitas demonstrações místicas, né, por parte de Shiva, ele tinha muitos poderes místicos, assim, coisa assim. O Senhor Krishna lançou o Sudarshana, o seu disco, cortando a cabeça do demônio e o liberou. Ele continua aqui, ele fala que o tato de Shiva é muito difícil de você entender, é complexo, né, ao extremo. O princípio de Brahma não é tão complicado, já que é diferente, né? E o Sr. Shiva não é um mal comum, como a gente falou, né? Ele é diferente, né? E depois que você cruza o planeta do Sr. Brahma, né? Aí você chega ao planeta Shiva, onde você o conhece como Sad Shiva, essa manifestação do Sr. Vishnu mesmo, né? Então essa analogia do iogurte de leite que eu expliquei várias vezes aqui, que está no Brahma Samhita, né? Okay. Bom, e aqui vai falar de Maheshwara Mahadeva. Enquanto construía a ponte para Lanka, Ramachandra instalou uma Shiva Linga ali. Ramachandra instalou uma Shiva Linga, né? Que é uma forma da deidade Shiva. Chamada Madana Mohan. Não, pera. Não, perdão. Rameshwara. Perdão, estou confundindo aqui. Rameshwara. E em geral, ali começa a glorificar o Senhor Shiva, né? Exclamando Rameshwara Ki Jai, Rameshwara Ki Jai, nessa Shiva Linga, né? Você é Ishvara, você é Ishvara de Rama. Você é o Senhor de Rama. Então, descontentes com aquela manifestação, os semideuses valeram de uma voz aérea para anunciar Ramas Cha Asho Ishvaraha. Rama é Deus e Shankara também é Deus. Ambos são a mesma coisa. Ao ouvir aquilo, a Shiva Linga partiu-se. O Senhor Shiva emergiu da linga e disse-lhes: todos vocês são tolos, desconhecem o meu tátua, ou seja, as verdades consagradas quanto à minha identidade. Rama é meu amado e meu Deus, e por isso me chamam Rameshwara. Aqui tem outro passatempo também. A morada de Krishna, né? Vrindavana é a morada de Krishna. O Sr. Shiva, ele manifesta diversas formas para prestar serviço devocional ali nessa morada de Krishna, né? A forma Gopeshwara Mahadeva, ela emanou do desejo do Sr. Krishna. Então logo Krishna desejou realizar a sua dança da raça, Shrimati Radharani, Shrimati Radhika, personificação de sua própria potência de prazer, manifestou-se do seu lado esquerdo e Gopeshwara Mahadeva do seu lado direito. A forma de Shiva, que mora em Kasha ou Kailas, no mundo material, é a manifestação parcial do Sadashiva original de Vrindavana. As tantas outras formas do Sr. Shiva adoradas comumente são expansões de Sadashiva, não são original. Aí vai falar o nome de várias manifestações, né? Então, diz que todo dia, né, Sanatana Goswami, ele era um grande santo Vaishnava, ele morava em Vrindavana, perto do antigo templo de Sri Madana Mohan. E ele visitava o templo de Gopeshwara Mahadeva, né? E certa vez ele ficou muito idoso, né? Sanatana estava muito idoso, e ele teve um sonho em que Gopeshwara Mahadeva apareceu, ele deu a ordem: olha, agora você está idoso, por favor, não fica indo lá me visitar, não precisa, né? E Sanatana Goswami respondeu o mesmo sonho, né? Eu prefiro continuar indo, pois eu não tenho como mudar o meu hábito. O Gopeshwara Mahadeva disse: se é assim,
eu vou ficar bem perto da sua residência. Então ele manifestou-se em Bakandi, que é... E logo no dia seguinte, Sigopesha Mahadeva apareceu em Bakandi, metade do caminho entre o templo original, a residência de Sanatana Goswami, e Gopeshwara Mahadeva. Que Kali, né, o Shiva, ele pede para Kali, né, pisar nele, né, nos passatempos. Mas eu não lembro muito bem dos detalhes. Bom, certa vez um Brahma de Kashi Varanasi orou ao Senhor Shiva: eu quero dar a mão da minha filha em casamento, mas eu não tenho dinheiro. Dê-me algum dinheiro, por favor. Ele começou a fazer cerimônia assim para adorar o Senhor Shiva, né? Ele pediu isso, né? Então ele falou, ó, vá a Vrindavan e procura Sanatana Goswami. Peça a quantia de casamento que você quiser. Ele é uma pessoa muito rica, Sanatana. Mas Sanatana Goswami era muito pobre, na verdade, né? Assim, não tinha nada. Era como, ele vivia assim com uma roupinha assim, né? Uma roupa, um paninho assim, vivia debaixo de uma árvore, né? Ele não tinha dinheiro não, mas ele falou, pede para Sanatana Goswami, né? Então quando ele chegou lá, falou assim, quem é Sanatana Goswami? Eu quero saber ele. Ele estava pensando que era um castelo, ele chegou num castelo, né? E quando chegou lá, viu uma pessoa... Aí indicaram para ele onde era Sanatana. Quando ele viu o Sanatana Goswami, uma pessoa... era um sannyasi, né? Um renunciante. Ele falou assim, nossa, será que esse Chico está brincando comigo? Esse Sanatana Goswami, esse aí. Ele falou, será que ele tá brincando comigo, Sr. Shiva? O Sr. Shiva não é de ficar mentindo, né? E ele estava ali fazendo bhajana perto do rio de Yamuna, né, em Kalia, ali perto onde Krishna manifestou nesse passatempo de Kali, né? Kali Irada, né? Irdada, uma coisa assim. E, enfim. E ele ficava ali, só estava lá com um calpinho, com uma roupinha bem simplesinha, né? Mendigando um pouco de prachada, né? Imagina. É como um mendigo ali. E o Brahma falou, não é possível, né? E ele comia apenas chapate, né? Sem sal, né? Seco sem sal. Imagina, um pãozinho assim, né? Seco sem sal. Isso que ele comia. E aí, no final, ele chegou na cabana de Sanatana Goswami e falou, eu falei com o Shankara, aproximei de Shankara Mahadeva, o Senhor Shiva, em troca de um favor, mas ele me disse para procurá-lo. O senhor disse que ele você podia me dar algum dinheiro para o casamento da minha filha. Então Sanatana respondeu, eu não tenho posse, eu não tenho nada, né? Como você pode ver, tudo que eu tenho é uma tanga. Em seguida, porém, e ele ficou assim, será que Shiva vai mentir? Né? Ou seja, tá, ou seja, e Sanatana Goswami ele ficou assim, mas não é possível que Shiva falou isso, né? Que eu ia dar dinheiro para ele, Shiva. E Sanatana era muito devoto de Shiva, né? Ele falou, mas Shiva é meu amigo, ele não pode mentir, né? E aí o cara vai falar também que veio aqui, vai sair frustrado. A Sanatana ficou assim, queimando a cabeça, assim, será que... Ai, meu Deus, o que é isso? E aí ele lembrou que tinha uma pedra filosofal, que ele tinha botado em algum lugar aí uma vez, né? Ele deixou aí em qualquer... Tinha deixado, assim, jogada, assim, né? Ela estava assim como... jogada, ela sentiu um lixo lá, ela estava jogada lá, ela ficou meio coberta pela areia. E essa pedra filosofal é como se fosse uma garrafa, como se fosse sei lá, como se se encontrasse um gênio de uma garrafa, assim, dentro de uma garrafa, nessas histórias que a gente vê, né? E você pode pedir qualquer coisa para essa pedra, nessa pedra, e ela pode, na verdade, você coloca essa pedra em materiais assim como o ferro se transforma em ouro. Então, aí você não fala assim, eu me lembro dessa pedra, estou lembrado dessa pedra, né? E você pode transformar um pedaço de ferro em ouro, né? Ele falou, olha, quando o Brahma já estava querendo ir embora, já estava desistindo, falou, eu me lembrei, lá no final lá do jardim, onde a gente joga o entulho lá, eu vou lá, eu tenho uma pedra, olha, está aqui, toma, você pode tocar essa pedra e transformar ela em ouro, né? Então ele ficou, imagina, aí o Brahma ficou feliz, falou, nossa, minha oração foi atendida, né? E ele começou assim, nossa, agora ele começou a ir embora, né? Falou assim, nossa, eu vou tocar o ferro, né? Vou transformar ouro, minha filha vai casar, vai ser muito opulento. Mas de repente ele pensou, mas espera aí,
Shiva falou que ele era muito rico, né? E ele joga essa pedra de toque lá no entulho. Imagina como ele deve ser rico, né? Então ele voltou para lá e ele pensou assim, ele deve ter coisas mais valiosas, deve ter pedras mais valiosas, né? Então ele falou, olha, e quando ele voltou, o Sanata falou assim, por que você voltou? Por que você voltou aqui, né? O que você quer? Ele falou, não, é que na verdade, né, eu quero saber se você tem algo mais valioso que essa pedra que você me deu. Aí Sanata Goswami falou assim, na realidade eu tenho. Aí o Brahma falou assim, então tá, eu quero isso. Então o Sanata falou assim, então você pega essa pedra, joga lá no Jamuna, lá no rio, né? E essa pedra de toque que eu te dei, e vem aqui, que eu vou te dar o mais valioso que eu tenho. Aí ele foi lá, jogou a pedra no rio e voltou. E quando voltou, ele já voltou assim meio transformado. O Sanata Goswami deu para ele o Mahamantra. Então ele deu o Mahamantra Hare Krishna, e esse Mahamantra era como muito, muito mais valioso, né, do que qualquer coisa, né? Esse é um passatempo que tem. Um passatempo que é contado chamado Bhagavatam, né, é Brikashura. Brikashura. Ele ficou muito apaixonado por Parvati, que é a esposa do Sr. Shiva, né? Então ele queria desfrutar dela, né? Então ele começou a praticar rigorosas austeridades a fim de agradar o Sr. Shiva. E aí, na verdade, ele começou a fazer sacrifícios, ele começou a colocar partes do seu corpo no fogo do sacrifício. Então ele vai lá, cortou os dedos, né? Botou lá para fazer sacrifício para o Sr. Shiva. Depois ele começou a cortar parte do seu corpo, até que ele já estava preparado para cortar a própria cabeça para botar do fogo, né? Aí foi quando o Sr. Shiva apareceu e falou: o que você quer? O que você quer? Você tá, né? O que você quer de mim? Ele falou: eu quero uma bênção que se eu colocar a mão na cabeça de qualquer um, a cabeça dessa pessoa vai explodir, né? Ele falou isso, né? E o Sr. Shiva deu a benção sem pensar, falou: toma a benção, toma a benção. Esse é o Sr. Shiva, né? Aí, então o Vrikasura, quando ele recebeu essa benção, ele foi querer colocar a mão na cabeça do Sr. Shiva, né? Porque ele queria a esposa do Sr. Shiva, que era muito bonita, né? E aí o Sr. Shiva começou a correr. Ele falou: nossa, por que eu fiz isso? Ele começou a correr, né? E saiu correndo, e porque ele que falou: eu quero Parvati, né? E se eu mato o Sr. Shiva, se o Sr. mata o Shiva, eu vou ficar com ele, com a esposa dele. Essa era a ideia, né? Porque o Shiva perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: eu quero a sua esposa, então vem cá. Tá, estou correndo atrás dele. E ele começou a correr. E aí o Sr. Shiva ele começou a fugir, né, nos planetas, para outros planetas, né? E Vrikasu continuou perseguindo ele, né? Então ele passou pelo planeta de Brahma, de Indra, de Chandra, enfim. Até que ninguém conseguia salvar o Sr. Shiva. Até que ele foi se aproximou da encarnação de Shiva, o Sr. Vishnu de Svetadvipa. E a fim de proteger o seu devoto, o Sr. Vishnu manifestou-se. Aí o Sr. Vishnu se manifestou como um brahmachari, né? É perfeito, né? E tinha uma refugência assim, e ele chegou perto do demônio, né? Ele falou assim: aí o Vrikasura foi lá, prestou reverência a esse Brahma, né? Esse brahmachari, né? E ele falou assim: por que você está perseguindo o Sr. Shiva? Ele perguntou, né? O Brahma falou: por que você está perseguindo o Sr. Shiva? Ele falou: porque ele me deu uma bênção, né? E a bênção que ele me deu foi que se eu coloco a mão na cabeça de qualquer pessoa, eu vou destruir a cabeça dessa pessoa. Então, aí o demônio, o Vishnu, né, na forma do Brahma, falou assim: você acredita nessa bênção mesmo? Você acha que o Sr. Shiva pode te dar essa bênção? Imagina ele que anda com o cabelo todo emaranhado, ele que anda com cinzas de crematório no corpo, ele que fuma ganja. Mas você acha que ele pode te dar essa bênção mesmo? Essa bênção é falsa. Ele não tem autoridade para fazer isso, não. Aí o demônio, né, o Vrikasura, ele ficou meio assim, em dúvida, né? Em dúvida. Claro, Krishna também usou a sua maia, né, a sua energia para confundir o demônio. Eu falo: se você acha que isso é verdadeiro, bota a mão na sua cabeça mesmo, para ver se
se funciona ou não. Aí ele foi e colocou. Quando ele colocou, plum, a cabeça dele explodiu. Aí viu que a benção funcionava mesmo, né? Esse tempo aqui é interessante. Bom, é quando o Senhor Shiva Ah, tá, esse passatempo aqui que aqui canta o passatempo de Chitraketu, parece, né? Diz que ele estava nu, não estava nu com sua esposa Parvati, no colo, e ela estava no colo, né? E ele estava, e eles estavam despidos, né? E ele estava falando, né? Dando Harikata, uma coisa assim. Então, certas vezes, o Chico palestrava durante uma plateia de grandes santos, né? E com Parvati sentado no seu colo, né? E ambos completamente nus. Os dois estavam nus. Imagina. E nessa altura ali chegou aí o Chitraketu, né? Ele tá passando ali com o seu aeroplano, né? E ele falou: olha só a postura que você escolheu para dar a sua palestra. Ele acaba de criticar, ou seja, olha só como você não tem vergonha, não? Você está pelado, a sua esposa é pelada, e vocês estão nus e você está dando uma palestra do Bhagavad, que é isso, né? E então ela, Parvati, ela acaba amaldiçoando, né, o Senhor Shiva, ela amaldiçoa o Senhor Shiva. Perdão, a Parvati amaldiçoa o Chitraketu, ele tem que nascer com Vritasura, né? Vritasura. Então, Chitraketu, ele era muito amigo do Senhor Shiva, né? Ele era um amigo genuíno do Senhor Shiva. Como Mula Sankarshan também é o guru de Chitraketu, eles tiveram irmãos espirituais, né? Então ele não teve a intenção alguma de dizer que havia luxúria no coração de Shiva. Ele só quis dizer que aquele não era o procedimento padrão para se dar uma palestra, né? Não é isso. Então, o Shiva ele repreendeu Parvati e falou: olha, por que você amaldiçoou ele? Ele é um devoto elevado. Ela amaldiçoou ele nascer como um demônio, né? Então, ele nasceu como Vritasura, né? Então, entenda quão avançado em Bhakti ele é, embora ele tenha competência de sobra para revogar a maldição direcionando contra você, ele aceitou essa maldição sem pestanejar, né? Essa é a grandeza dele. Então o Sr. Shiva ele tem essa característica, né? Ele não é perturbado pela luxúria, né? Pela luxúria. Essa característica do Sr. Shiva também. Claro, tem a vez que o Cupido, né? O Cupido vem provocar Shiva, né? Então, na verdade, Kamadeva, né? Como Cupido veio como provocar a Shiva, tirar ele da meditação dele, né? Então, e o Cupido ele sempre vem assim, né? Tá lá o Sr. Shiva lá, então ele assumiu a forma, né, de uma bela mulher, né? E foi lá numa Apsara, é, tinha um cheiro assim, uma fragrância assim muito agradável, assim, né, e vai lá e aí de repente o vento vem, né, tira a roupa dessa Apsara, você chega perto do Sushi. Quando fez isso, né, o Sushi ele abriu, né, ele olhou assim com o seu terceiro olho, então ele queimou. Ele reduziu o Cupido a cinzas, né? Então isso e por isso que o Cupido é chamado Ananga, né? Ou seja, aquele que não tem membros, né? Então o Cupido se tornou invisível, né? Então, Cupido ele é como um aspecto que é capaz de seduzir as pessoas, né? A fazer as pessoas se apaixonarem, uma coisa assim. E ele uma vez aí ele tentou, e ele tinha tentado, né? Ele tentou seduzir Krishna também. Porque imagina, aí quando ele viu Krishna, né, com as golpes, né, numa noite de lua cheia, né, na primavera, e ele falou assim: nossa, vai ser muito fácil, né, vai ser fácil. Quando chegou lá, ele foi conquistado por Krishna, né, Kamavidya. Então essa é a diferença, né? Shiva destruiu o Cupido, né, e Krishna conquistou o Cupido.
E agora, claro, tem esse passatempo também que Shiva ele se atrai por Mohini, né? Ou seja, Krishna ele manifesta nessa manifestação de Mohini Murti, né? É uma bela mulher e, e Shiva ele acaba sendo atraído por Mohini Murti, mas se diz que isso foi foi algo que Krishna mesmo inspirou a Shiva, né, no coração para ser atraído por a sua Yoga Maya, né? Que é Mohini Murti é Yoga Maya. Deixa eu amarrar